Oi, meninas! Sejam muito bem-vindas ao sexto episódio. Especialíssimo. Passa rápido demais, mas eu confesso que eu tava muito ansiosa. Ai, a gente queria muito. E a ansiedade às vezes faz parecer que vai demorar ainda mais pra chegar esse dia. Abre a câmera, Matheus, só pra gente dar um spoiler de quem tá aqui. Nossos excelentíssimos maridos. Hoje vai rolar terapia de casal. E treta, será? Treta, muita treta. Acho que eles estão morrendo de medo da gente colocar eles contra a parede, né, ao vivo. É. Já estamos. Eu aposto que os corações estão acelerados ali dentro. Nossa vingança, Fê. Hoje é o dia que o filho chora e a mãe não vê. Brincadeiras à parte, a gente tá muito feliz com esse episódio porque nós vamos falar sobre paternidade ativa. Nós vamos falar sobre os sentimentos do homem, o que passa na cabeça desses seres estranhos com os quais a gente se casa e tem filhos. Que a gente não entende também, que a gente não às entende, vezes. ou que às vezes a gente tá tão perturbada com outras coisas que não dá tempo de perceber, né? Então, a gente convidou os nossos maridos. Então, obrigada, maridos, por terem topado vir aqui. De nada, prazer. Os homens geralmente não falam muito. Esse aqui tá com uma cara de que nós vamos ter que espremer Já vou um avisar, moedor. Já vou avisar pra vocês serem boazinhas. Calma que ele desenrola, ele Tá chega bom. lá, ele chega lá. Uma hora chega. Tá bom. Eu acredito, Bah, eu acredito. Sim. Enfim, gente, então, mais uma vez, vamos lá. Espero que vocês curtam esse episódio como a gente vai curtir, com certeza. Mas antes de começar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. Mais uma vez, temos a Onodera. E pra falar da Onodera hoje, eu trouxe uma imagem que vale mais do que 1000 palavras. Eu quero falar com as mãezinhas que estão com aquele corpo de pós-parto, a tal da diástase te apavorando a vida, que não sai com academia, não sai com dieta, né, Bá? Não, Você não nutri. sai. Não sai Não. com dieta. Diástase... Eu brinco que cada coisa no seu quadrado, Pois né? é. Diástase se trata com um tratamento específico. Pois é, eu Tem espero jeito. que apareça ali no vídeo que eu vou mostrar. Isto daqui é o que a Onodera faz. Tá aparecendo, Bá? Tá aparecendo? Tá Olha aparecendo, aqui, ó. tá Esse aparecendo. daqui é a minha diástase em novembro de 21. Essa daqui é a minha diástase em fevereiro de 2022. Então, lá nós temos um tratamento chamado Easy Training, que com 2 meses ele empurra a sua diástase para dentro e você não precisa mais se preocupar com esse estufamento que não tem dieta ou exercício. É aquele negócio tira. que coloca na cintura e ele faz a... Ele faz 36 mil contrações. Contrações, Bah. você tinha São falado, 2 ponteiras, né? E ele faz, ele empurra, ele esmaga, ele mata o seu músculo. Você ficava com dor? Não, ele é muito de boa de fazer. Sério? Eu fazia na função masculina, sabe? Na intensidade masculina. Que da hora. Ou seja, gente, ele resolve quero. sem cirurgia a diástase. Sim. Sabe? Então, super vale a pena. Conheçam esse tratamento que é maravilhoso. Super traz resultado. Então, obrigada, Nadeira, mais uma vez. Por esse Obrigada. lindo tratamento que você fez em mim. Também temos a Verde Natural. Bota aí, Matheus. Nossa Verde Natural, parceiraça desde o começo. Também quero divulgar uma novidade. Temos cupom de desconto para todas que estiverem assistindo. Então, conheçam a linha de produtos naturais de higiene infantil e Mami Care também. Já fica a dica, tem um sabonetinho de arroz lá que eu adoro, maravilhoso. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o cupom de desconto. Mas para quem tá nos ouvindo, anota, Amiga Mãe Kids 10. Entrem no site, escolham os produtos para as crianças. Tem um lançamento agora de um creme dental também, muito legal para bebês, saborzinho de banana. As crianças acham que podem comer. Ferrou, hein? Se for os meus, vai sumir a pasta. Não, assim, maravilhosos. Obrigada mais uma vez. E também a Vacinita em Dayatuba, né, gente? Que cuida da vacinação das nossas crianças, mantém as nossas carteirinhas sempre atualizadas e tem lá um método todo humanizado para vacinação dos nossos pequenininhos. Vai chorar? Vai, gente. Só que passa 5 segundos, eles já estão ali na brinquedoteca e a gente já tá catando os brinquedos. Então, tá tudo certo, tá? Maravilhoso. Pode confiar. Ô, Fê, certo, Bá? acho que vale lembrar que os nossos patrocinadores, né, gratidão, porque eles estão aí com a gente já na segunda temporada. Na segunda temporada. E apoiando, acreditando nesse projeto, né? Então, assim, isso não tem preço, né? Não tem preço, Maravilhoso. gente. É assim, você encontrar parceiros que investem em você, mesmo antes de você ter um produto para mostrar,
Porque nós não tínhamos nenhum episódio quando essas pessoas investiram em nós. Verdade. Então, sim, vocês nos ouvirão falando deles todos os episódios, cada vez de um jeito diferente, porque a gente faz questão de mantê-los bem vivos aqui na nossa história, tá bom? Então, vamos lá, Bárbara Nagai? Quer? Vamos esmagar? Vamos esmagar. Adoro! Podemos correr? Não? Vamos esmagar. Bárbara vai fazer Hoje uma alguém vai breve dormir no apresentação. A gente não abriu um grupo com eles pra pedir se eles podiam. Olha! Que mancada, Nossa, Bárbara, vou entregar. A gente sempre abre um grupo com os convidados pra perguntar se tem algum assunto que a gente não pode conversar, né? Como Não, e eles pedir uma gostariam. apresentação oficial, né? Você quer ser apresentado como? Marido, pai do Cauê, do Matheus, Nós da não fizemos Luana. com eles. Acho que a gente pode fazer diferente, né? Deixar eles à vontade pra se apresentar. Pronto, pode ser. Pode ser. Pode ser. Vamos mudar a lá. dinâmica pra Vamos ferrar lá. eles ainda mais. Parou né? ímpar? Parou ímpar aí? Quem Não, começa? pode começar, manda É, bala, manda ver, Vai, manda Arthur. ver. Vou até Bom, comer eu um sou o bolinho. Arthur, né? Sou esposo da Bárbara, a host aqui. A gente veio até Linda, combinandinho. Combinandinho, Ninguém me avisou, gente. Você não tinha um desses. Sacanagem. Mas eu acho que por ser corintiano, eu falei, não vou fazer você os vestiu não, verde, não, né? ia bem, Ia ser não, sacanagem. Tá bom desse jeito, tá bom assim. Eu atualmente estou como gestor de projetos, né, numa empresa de TI. Né, trabalho com programação também. Inteligente. 2 crânios. É japonês, né? Acho que já vai nessa linha, né? Nossa, o japonês gosta. Então- Toda a família tá nessa. Minha família toda, meus irmãos não eram dessa área, agora estão nessa área, entraram. Tudo doido. Né? Então faz parte, né? Acho que agora É o futuro, né? É o futuro. é o que mais vai ter aí, né? Então, trabalho nessa área, né? Também estou ajudando aí alguns estagiários a se formarem. Então, tem bastante coisa acontecendo na parte profissional aí, né? Você é pai sou de pai, quem? E de quantos? né, da Luana, do Cauê e do Matheus. Né? A Luana ali de 9 anos. O Cauê e o Matheus gêmeos, acabaram de fazer 5 anos. Qual a pergunta que te fazia amor? O quê? Você lembra quando a gente ficou grávidos dos gêmeos? Que as pessoas... Teve uma pessoa da família que falou assim... Tem certeza? Porque japonês, normalmente, não se vê gêmeos, né? É. E aí, já duvidaram da minha Da dúvida. Vossa Senhoria. Como assim? Japonês ter gêmeos? Não, mas os gêmeos foi por causa né, Da minha família. Da sua família, Sim, né? é Então, que ninguém entende, né? Até você explicar, meu filho, que focinho de porco Não. parece, mas não é Ah, tomada. mas aí depois que nasce, como que a gente justifica? Aí- Não precisa. Aí você só sorri. Aí você só olha com aquela cara e Olha sorri pra pro cara alecrim dos meus dourado que filhos. falou essas coisas pra você. É isso. Natural, né? As pessoas julgam primeiro e vão entender depois. Né? É isso. É isso aí. É isso. Certo? Certo, pai de 3, então. 3. Vocês estão casados há quanto tempo mesmo? Só pra 10 gente anos. saber. 10 anos Vai e juntos fazer há... 11. Vai fazer 11 anos de casamento. E Deixa ele falar juntos... Ixi, nem sei mais. Como nem sabe. A gente ficou 1 ano e 8 meses 1 ano e antes 8 de meses casar. Foi antes bem de curtinho. casar. Uau. Mas a gente tá junto há o quê? 20 e poucos anos? Porque a gente já se conhece há A muito. gente já convivia Lembra que bastante, eu né? falei? Antes. Ah, que legal. Mas não É, lembrava que era 20, não. Ah, é muita Não, adrenalina assim, ó, durante o não, podcast. a mas- gente Isso não super. tá junto há todo esse tempo. Eu brinco porque Vocês a se gente conhecem. convivia. A gente se conheceu na igreja desde novinho, né? Legal. Na época, eu acho que ela tinha 13 anos. 13, 14 Não, anos. menos. Rapaz, é quase que foi prometida. É. O casamento de vocês foi meio prometido, né? É, Legal. bem isso. E você, galego? Quem é você na fila do pão? Bom, meu nome é Carlos. Sou o pai da Laura e do Theo. Marido da amiga mãe, da Fer. Opa. Sou engenheiro civil. Também faço, né, gestão de projetos, mas os meus projetos são meio leguinho, assim, né? Leguinho. Adorei. Eu sempre gostei de brincar de Lego e Olha. mas finalmente o mundo acabou puxando, né? Eu falei que a profissão eu acabei não escolhendo, acabei meio que sendo escolhido. E eu amo o que eu faço, mas é muito diferente, né? Quando você se torna pai, porque quando você é engenheiro o mundo é muito binário ali, né? Tudo muito lógico. E daí quando você se torna pai, tudo isso é tirado de você. Mas isso influencia Né? muito
na eficiência do trabalho, você Muito. muda muito. Então Você desenvolve outras áreas, né? Outras competências. Porque, na verdade, você faz uma gestão de pessoas, mas você começa a enxergar a pessoa como filho de outras pessoas que tiveram outro tipo de educação e a forma de você gerenciar tudo isso muda bastante. Então, é bem interessante. Ou Então, seja, a paternidade muda os engenheiros, viu, senhoras? Vocês acham que é difícil ser casada com um engenheiro? Faz dele um pai. Aí, assim, Não fica só mais engenheiro fácil. também, viu? Programador, porque eu... Faz um muito programa- é isso programador aí. também é muito binário, realmente. É sempre Lógica, assim, ela é né? 0 e 1, é lógico, É né? isso aí. Então não tem o talvez ali, né? É o lógico, né? Então, e assim, eu tô hoje nessa parte partindo para coordenação, justamente acho que facilitou muito é a questão da paternidade, Paternidade. né? De ter que gerenciar, né, ali. As Agora birras, 3, os né? choros. Olha, eu falei sobre desenvolvimento de soft skills num episódio aqui, no primeiro episódio, quando eu falei, recrutadores, olhem direito para essas mães. Vocês ficam aí procurando a rapaziada da universidade e quem tá desenvolvendo soft skill é quem tá lá aprendendo a criar filho, a falar um idioma Criar gente, diferente, né? criar gente. A gente gera, pare e cria. Gente, não é só gerir, não. Gerir ficou fichinha depois que eu pari, depois Sim. que eu criei. Do Porque que, depois não você é eles entrega, também. né? Você fechou ali o carga horária e tchau e benção. É isso É aí. que todo mundo sabe, quando gerencia, acaba trabalhando com bastante gente, eu sempre acabo trabalhando em empreendimentos muito grandes, né? Que nem agora eu tô fazendo 480 unidades, então você acaba trabalhando com muita gente. Mas aquela equipe que você trabalha diariamente, e a gente acaba trabalhando muito com estagiário, por 2 motivos. Primeiro, que é um pessoal que está vindo, né? Que você consegue agregar eles e fazer a formação, mas ao mesmo tempo você percebe que é uma galera que teve uma cultura, uma educação e até uma questão, acho que é de como fala? De geração mesmo, que é uma galera que quer tudo muito rápido, o cara nem se formou, já quer ser reconhecido, precisa de feedback. Que é os nossos filhos. Mas né? isso é muito complicado de você entender, né? E meio binarião, assim, né? Você quer dar aquelas bordoadas, né? Porque, meu, é uma gestão, assim, obra, né? É uma loucura. Você acaba gerenciando e movimentando muita gente, né? Gestão de Os pessoas, mais né? novos ali não querem entender o processo, né? Não. Que Exato. você tem etapas a serem cumpridas até você chegar numa determinada evolução, né? Então é muito complicado mesmo. Fora que agora Tem- todo mundo acha que é startup, né? Então, E eles querem tudo muito rápido. Ou se você não deu feedback muito. Se você não der muitos feedbacks, eles se sentem desmotivados. Mas se o feedback não for positivo também gera uma desmotivação. Então, Faz biquinho. se você não trabalhar com eles de uma forma próxima, é porque eu não tenho atenção. Então, meu, Bizarro, né? parece o Theo. Pai de múltiplos. Parece o Theo. Parece o Theo, de 1 ano e 9 meses. Parece o Theo. Só que a cara. diferença é que essa galera já tem mais de 20, né? É. Preocupante, Não. né? Mas A gente como pais, eu acho que a gente fica pensando, como é que será que vai ser nossos filhos, né? Nessa linha Nossa, de frente. eu já pensei, Mas- eu já passei noites pensando sobre Mas que já tipo que a de gente- profissional serão os meus filhos, né? Será que vão ser iguais eram os que eu liderava? Que tinham Não, isso essas não. questões? Eu acho que de fato a sabe? geração muda tudo, mas a gente Ai, vê não uma dá pra de- garantir. Não dá pra garantir. Não Tá, dá. mas agora eu vou contar uma coisa pra vocês que talvez vocês não saibam, mas a amiga mãe, né, perfil que tá crescendo aí com 50 mil, né, nasceu disso, porque assim, a Fernanda liderava um grupo gigante de pessoas Ela contou. e ela vinha de um momento que assim, eu falei, mas caramba, né, um pessoal que não aceitava direcionamento, mas ao mesmo tempo precisava de resultado rápido, né? Daí ia conversar, era quase que uma birra, de assim, não, mas como é assim, você quer mandar em mim? Não quero te mandar em você, eu quero te direcionar. Não, mas não, mas a pessoa, ela quer resultado rápido, mas ela quer fazer do jeito dela. Daí falou assim, meu, não é possível. No ambiente que não é dela. E é uma geração falou Tem assim, isso não também, tem né? jeito, eu preciso trabalhar isso na cabeça dos pais, porque assim, é uma loucura, não dá Olha, pra continuar seguindo dessa É forma. bem isso, e eu até hoje, acho que vocês dois vão concordar, vocês três vão concordar, que eu só encontrei um conflito mais difícil do que esse pra resolver, que é a infinita briga agora dos meus filhos por brinquedo. Eu não tenho resposta sobre como resolve isso. As mordidas que o Theo começou a dar, as puxadas de cabelo. Nossa, meu. Os nossos.
arrancavam sangue. Era bizarro. Pois também. é. Imagina pois gêmeos, então, que Eles é tudo mordiam igual. tudo. Você compra 2 brinquedos iguaizinhos mesmo, é idêntico. Ele fala, esse é meu. Não, esse é meu. E assim, ó, onde cara, que eles é igual. enxergam É. qual que é qual, Diferença. entendeu? Você não Não. entende Na onde que verdade- tem essa diferença. Ué, Ou seja, É se que fica existe... muito claro que eles não queriam brinquedo, e atenção, né? É. Toda essa guerra é pra ter atenção dos Sim. pais, né? Olha aí, tá? E isso acontece no ambiente corporativo. Gente, muitas lições os pais aprenderam aqui, hein? Que coisa mais linda! Mas vamos lá começar. Vamos começar nossa Você vai pauta. ler o... Não, eu vou comentar com vocês sobre um seminário que eu estive recentemente com a presença do Piangers, do Marco Piangers, que é uma pessoa que a gente admira bastante, que fala muito sobre paternidade, né? E ele comentou uma coisa que eu fiquei profundamente tocada, que ele disse assim, primeiro ele falou que os homens se matam 4 vezes mais do que as mulheres. E aí ele fala sobre todos os instintos autodestrutivos que os homens têm. E um deles que ele menciona, ele fala assim, nós homens não falamos sobre os nossos sentimentos. Ele é tipo o homem da caverna. A gente não fala, a gente fica lá dentro. Eu posso ter um grupo, jogar bola com esse grupo 20 anos. Se eu estiver passando por uma crise no meu casamento, se eu estiver tendo um problema com o meu filho, a gente não comenta sobre isso na pelada. Nós vamos fazer piada, nós vamos chamar um ao outro de nomes engraçados, a gente Sim. vai tirar sarro, Coloca apelido em todo mundo, bota né? apelido em Os todo apelidos mundo. mais Nós vamos engraçado e bizarro. fazer churrasco, tomar cerveja, mas nós não vamos falar. Cara, tô com uma treta no meu casamento. Cara, tô vivendo uma situação com meus filhos. Ou, puta, tá foda, não sabia que era assim. Tô decepcionado, tô frustrado. Tipo, falta... Não só falta vocabulário emocional, mas também falta um sentimento de liberdade de poder falar sobre os sentimentos com os caras. Então, quando ele falou isso, eu falei, caraca, que vida chata, né? Que a Porque... gente adora compartilhar, né? Nossa, sorriu pra gente, a gente tá... Falar mal do marido e dos filhos pra amiga é de praxe. De praxe, é de praxe. E aí eu achei muito massa, assim, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, poxa, então que tal se hoje a gente abrisse um espaço para que os homens falassem Sim. como se sentem com relação à paternidade, né? Porque muitas coisas acontecem ali, né? No começo da gravidez, a mulher é o centro das atenções, pós-gestação é o filho, e o homem não tem um lugar de privilégio, de parabéns, de atenção tal qual a mulher. Daí eu fico pensando, como ele se sente? Eu nunca perguntei isso pro meu marido. Sim. Quando na primeira, tão pouco. Na Quando segunda, você a gente melhorou. comentou, você tinha comentado disso uma outra vez, você leu esse pedaço. Eu, de fato, nunca passou pela minha cabeça, amor. Porque a gente tá muito puta pra ter tempo pra isso. Exato. Mas é cruel, É né? cruel. Se a gente parar pra pensar. Porque existe, sim, um ser ali que tem sentimento e que tem... que a gente tem que validar, né? Essa mudança que acontece. Acontece pra gente, tá tudo confuso, mas acontece pra vocês também. Então eu assim, acho o válido. contexto desse primeiro bloco aqui da nossa conversa é a gente, então, poder encorajar outros homens a falar com as suas esposas sobre esses sentimentos e também as esposas a provocarem esse tipo de reflexão e de despertarem para essa percepção. Porque, Sim. de fato, no meio de hormônio, fralda, peito rachado, o que o homem tá sentindo, assim, Dane-se. dane-se Vamos pra falar. ela. É, A real na verdade, é essa. não é nem o dane-se, né? Mas eu acho que nem Não não passa pela cabeça. Não passa. E aí, do outro lado, tem um cara que não fala sobre sentimentos nem com o cara que ele joga bola há 20 anos. Ah, mas aí eu vou te falar uma outra coisa. Atendi uma paciente, agora eu vou quebrar essa regra, né? Atendi uma paciente ontem e essa paciente tá com um bebê de 4 meses. E ela mencionou exatamente o contrário. Que o marido dela vem falando, cobrando muito ela, de que ela tá ausente, de que ela se sente, que ele sente não amado e que porque Ele que ela tá não fazendo quer terapia, ficar. né? Ele tá sendo orientado. Aí, Ele não, tá sendo aí ela orientado, falou, pelo amor certeza. de Deus. Ela falou, tô com dificuldade de fazer ele entender o quanto a nossa vida mudou devido a paternidade, a maternidade. E que agora, infelizmente, ela não vai poder estar mais disponível. Mas achei interessante, porque ela falou que ele é muito sentimental e que ele acaba tendo esse papel. Ele fala mesmo, né? Mas ele é fora da curva. Ele é a exceção. Ele é Mas fora assim, da antes de eu curva. falar que ele é a exceção, eu queria ouvir de vocês. O que vocês pensam sobre essa fala do Piangers? Isso é real? Isso é conto? Isso é uma parte?
Um de vocês é de um jeito, do outro? Eu tenho uma opinião, mas... Pode falar. Não, manda bala, né? Na verdade, assim, no meu caso ali é totalmente verdade, né? Eu tenho um grupo de amigos ali de mais de 30 anos, inclusive, né? Que a gente jogou bola junto muito tempo, né? Aí a vida vai levando um para cada lado ali. A gente ainda tem contato, né? Via WhatsApp, mas de trocar, assim, né? Confissões, né? Digamos assim, nunca tivemos, né? A gente... Fica sabendo ali depois que um separou, que brigou com a esposa, né? Mas assim, quando a gente jogava, né, religiosamente toda quarta-feira. A gente jogou toda quarta-feira durante, sei lá, 7, 8 anos. Toda semana jogando bola à noite e realmente não acontecia isso, né? E aí, né, no meu caso, assim, eu acho que é meio que inconsciente, né? A gente já veio... principalmente eu ali no caso, eu nunca fui encorajado a expressar os meus sentimentos. Então, para você, isso vem da infância, da vem, forma com que você foi educado. Exatamente, já vem desde antes, né? E aí, lógico, né, entra uma parcela do meu perfil, né, que eu sou bastante tímido. Não é tímido, você é mais reservado, mais reservado, digamos exatamente. Assim, né? Não sou de ficar abrindo muitos sentimentos, então, assim, e aí todo mundo chegava lá, o que acontecia lá era questão da diversão, né? Era do você meio que esquecer, entre aspas, aí os problemas, né? Esquecer o que você tá passando lá no trabalho, por exemplo. Então ninguém falava nada, a gente ficava zoando. Também, né? Tem, mas se você esquece na hora da diversão, que horas que você fala sobre isso? Daí que você não fala. Então aí vai ficando guardado, né? Vai ficando guardado. Aí... E na verdade, assim, eu acho que o ponto que a gente tava conversando sobre isso, o ponto é, não existe esse canal. Tá bom, ok, o futebol é um momento de diversão, não é momento de falar de nada ruim. Mas existe essa abertura em outro local? Tem um amigo que você senta, que você se abre? Eu penso assim, eu acho que é cultural, né? Isso vem independente de qual religião você vem, ou da formatação familiar. Mas assim... O homem é o provedor, o homem é o que traz a segurança, o homem é que tem que trazer o conforto para casa e tal. Então, assim, como que você traz o conforto, a segurança, trazendo também um problema, uma insegurança? Então, ali você tem que, pelo menos culturalmente, né? Isso já tem mudado bastante, eu tenho mudado bastante em relação a isso, mas foi muito tempo trabalhando isso, inclusive em terapia, mas a gente foi formatado a ser forte. Né? A gente não foi formatado assim, vem cá, larga a mão de ser marica, bicho, entendeu? Assim, né? Não, você não... Como assim, cara? Vamos lá, né? Então, é complicado porque a gente foi formatado a vida inteira assim, né? Sim. Então não é uma coisa... Só que ao mesmo tempo a paternidade traz algumas outras coisas, né? Eu vou falar por mim. Eu amoleci demais depois que vieram meus filhos, né? Mas assim... Vai chorar, vai chorar. Não, já querendo expor o marido. Mas amolece vai mesmo. Chorar. Não tem como, né? E até voltando um pouco a parte lá de você se expor, né? Quando você tá com os amigos lá, você fala, tô com um problema, que assim, que isso? Aí você acaba virando a chacota, né? Da não, e eu também imagino que se você já tem dificuldade de falar, o outro também não tá acostumado que fale, então ele também não vai saber o que falar de volta, né? Pô, tô com uma treta lá no casamento, velho, toma uma que passa, acho que rola. Não só isso, né? Daí pra pior. Então, às vezes, eu acho que tem também esse receio. Porque como é um meio machista, né? Que vem dessa cultura, se você abre, muitas vezes, por exemplo, no casamento, tem filho. Gente, onde que entra o sexo nessa história? Muda tudo, né? A relação, namoro. Aí você vai compartilhar com um amigo. Quando você compartilha com uma amiga, é outra... Ai, amiga, calma, né? Vai passar, sei lá. Ai, conversa com ele, né? O homem dá um jeito, sei lá, né? Tem, a gente sabe que tem, infelizmente. Não é todos os homens que vão falar assim, acontece, né? Lá em casa também... Não, nossa, esse lá em casa também eu não consigo imaginar. Eu também não. Então, eu acho que não tem esse espaço, né? Pra falar dessas coisas não, que nesse caso entra na piadinha do casamento, né?
Você quer continuar fazendo, melhor não casar. Tudo é Se piada. tiver filho, então. Meu pai zoava, falava assim, gente, esquece, casou, não tenho nunca mais. Até Não hoje. é verdade, gente, Porque não é existe, assim. que nem grande parte das pessoas que me conhecem hoje fala que eu sou um cara ao contrário, né? Que eu sou expansivo, que eu sou conversador, que eu sou brincalhão. Mas isso nada mais é que uma forma de disfarçar a criança que eu era extremamente introvertida. E hoje é brincando, só que eu tava meu jeito é o contrário, é expansivo. Mas para falar de sentimentos, de coisas, aí eu sou totalmente fechado. Sim, reservado, né? Ainda existe. Mas, ao mesmo tempo, até na profissão, acabou trazendo alguns amigos que hoje eu consigo falar. Né? Mas é difícil. Porque pra gente é difícil ter esse... Não sei, acho que não sobra tempo. Não abre realmente essa janela de... vem cá, vamos conversar, tal, né? Mesmo que depois que você é pai, né? Até um começo da nossa conversa, né? Diferente da mulher, eu falei já isso com a Fer. A mulher, ela se torna mãe do dia que ela engravidou. Né? Porque o corpo dela começa a mudar, ela começa a sentir a criança, começa a preparar o quarto, isso, aquilo, tal... Se a mulher não cutucar o homem, falta uma semana para a criança nascer. Falou, você não vai pintar o quarto, não? Você é pai. Tem que pintar quarto? Tem que pintar Tem que o fazer quarto. mala. Pô, mas espera aí, falta 8 meses ainda. O que você tá, né? Calma, bicho. Não, tem que arrumar isso aqui. Então tá bom. É muito louco, né? Demora Só que Eu quando nunca nasce... me incomodei com isso. Eu nunca me incomodei, assim, com ele interagir menos, ou ele... Como que fala a palavra? Participar. Não tá no mesmo nível, que eu ali. Eu acho que eu também não. Eu tava na primeira maternidade, eu tava numa pilha tão grande. Eu vejo, e de novo, né? Um pouco de formação. A família dela, quando eu conheci eles, eu falei, gente, que povo estranho, né? Porque de repente tava lá, assim, era uma cama de solteira, quando foi ver, todo mundo se empoleirava lá e ficava todo mundo deitado na mesma cama, um agarrado no outro e conversando. Um exemplo. E conversando, isso, aquilo, tal. Cara, a minha família não é muito nem de dar abraço. Gente, mas que povo estranho, cara. E hoje? Na minha nem se hoje? fala, né? Não vamos nem dizer, né? Não vamos nem dizer pela nossa parte, porque é igual, né? É porque todo mundo que é diferente da gente, pra gente é estranho. Sim, né? sim. Mas assim, hoje eu tô totalmente habituado a eles, mas eu ainda mantenho a minha essência. Mas eu quero deixar ainda claro mantenho que minha distância. Mas eu quero deixar claro que quando ele chega na casa da minha mãe, adivinha qual é o primeiro lugar que ele vai? Deitar na cama. Tá. Porque tem TV, pô. Tá bom. Mas com os meus filhos, eu sou extremamente agarrado, assim. Porque aí é sua intimidade. Sim. A família é outra coisa, né? Mas os meus pais comigo, que nem eu sempre senti um amor gigante do meu pai e da minha mãe por mim. Né? É inegável. Mas a forma do meu pai e da minha mãe de demonstrar amor era completamente totalmente diferente. Que nem minha mãe não é do abraço, do beijo, nada disso. Mas ela é do cuidar, assim, ela cuida... Do servir. Nossa, do servir. De fazer a comida, de estar lá as coisas prontas, doce, do jeito que Cinco você formas de gosta. amor, né? É uma outra forma de amar, né? Sim. Tanto que eu tenho muito disso. Eu amo servir. Você vai lá na minha casa, nossa, eu gosto de fazer, gosto de servir. Tô aceitando aquele cafezinho da manhã na cama. Você vê como a gente que nem diz minha mãe, né? A gente é 50% pai, 50% mãe. A gente traz muito a nossa essência, né? Do que o pai e a mãe traz pra gente. E é difícil romper, porque quando a gente une o casal, e aí tem a sua família, aí que vem as tretas. Mas não adianta querer fugir disso. Porque não tem que fugir. Mas eu digo assim, aí que vem a treta, porque a gente tá numa outra pegada também, né? Sim. Que aí você vem de uma criação, que nem da família dele, mais fechada, muito reservada, até pela cultura, né? Japonesa, é diferente mesmo. Sim. E aí, brasileira raiz, né? Não que ele nasceu no Brasil, mas... Aí minha família também é dessas, que compartilha tudo, meus pais contam tudo, tá sempre junto. Então... É um atrito, né? Como é que foi pra você? Sim, não, realmente é um impacto grande, né?
E aí, até quando fazia reuniões de família lá, né, ficava sempre ela e minha cunhada, que são as de fora, entre aspas, né, as que mais falam. E As que mais falam. vinham os comentários, né? Ah, nossa, eles gostam de falar, né? Gostam de conversar. Hoje é Porque muito diferente, graças a Deus. Quando- Sogrinho, Mas sogrinho, aí maravilhoso. aí que aí vai adaptando, né? Vai. Você vai adaptando, aí vai vendo o jeito, vai entendendo como é, né? Então facilita, né? O Vamos lá, convívio. deixa eu puxar aqui um fio, né? O Du falou uma coisa, bem, que você falou assim, a gente tem que ser forte, a gente é criado para ser forte. Vocês dois têm filhos homens, né? E eu queria, assim, eu acho que essa definição de força, se ser forte significa não sentir, então eu concordo que a gente deva criar os nossos meninos de modo a falar, não sinta, engole o choro, não faça isso, não venha falar comigo. Não, cara, levanta, vai, vamos, né? Não ouvi-los. Se ser forte significa não sentir. Porque quando eu penso em ser forte, um homem forte, para mim não é o que não sente. É o que ou resiste, o que não eu fala. acho. É o que resiste. É. É o que, assim, toma porrada, se defende, fala. Chora, sente, chora, mas levanta. assim, eu cumpro os meus papéis, minhas funções, enfim, independente se eu falo ou não. Então, por que eu quis tocar nisso? Porque nós temos meninos, e aí a gente tem que decidir aqui agora, nessa mesa de 4 pessoas. A gente fez de propósito. Qual vai ser a educação que nós vamos dar para os nossos Eu acho que- meninos. eu acho que é diferente, não é questão de não sentir. Não é questão de não sentir. Eu sinto, ele sente. É o de não demonstrar. A questão né? é a forma que a gente transparece isso pro mundo. Então, né? mas se você Cada não um fala, demonstra de você... alguma forma. Mas se você não fala, aquele sentimento também não tem impacto nenhum, né? Assim, positivo. Porque você só engole aquilo. É não se permitir sentir de verdade. Porque se você sente de verdade, você não tem que trabalhar para esconder. É. Se eu sinto liberdade de sentir, se eu tenho liberdade de sentir, eu falo sobre o que eu tô sentindo. É que você está colocando sobre uma ótica da forma que você sente. Né? Então você está colocando isso sobre a ótica do como você sente. A forma que a gente sente é diferente. Não é que assim, se você não fala. Falar é uma necessidade sua no momento de dor, isso, aquilo, tal. A nossa necessidade é outra. Às vezes a necessidade nossa, eu falo por mim, não sei se é a mesma coisa, mas às vezes a nossa necessidade é simplesmente se fechar um pouco numa concha, analisar na nossa parte binária, né? Analisar, pensar, entender, buscar informação, pensar, digerir. É outra forma de sentir, é outra forma de processar, entendeu? A maturidade, né? No meu alto dos meus quase 42 anos, hoje eu penso um pouco diferente, né? Então, assim, se você tem um problema, seja ele qual for, é importante você levar esse problema à luz, né? Porque só quando você leva à luz, e a luz é dividir com outra pessoa e tudo mais, que daí Às você... vezes pedir um conselho, né? mas Alguma eu coisa... falo levar à luz porque, assim, quando você deixa um problema na escuridão, essa escuridão aumenta, né? Isso, inclusive, eu vi numa das lives, que eu sou um ávido consumidor de podcast. Eu também. do Thiago Nigro, inclusive, que eu acompanho há muito tempo. E ele tá num momento diferente, né? Sim, A gente, todo espiritualista, né? Tá muito... Tá bem gostoso de tá muito acompanhar. legal e tá muito alinhado com o meu momento. Então... isso é uma forma, mas pro homem poder chegar no momento de achar aquela pessoa ao qual você pode levar isso Leva é tempo. muito tempo. Nossa, eu tô muito aqui tempo, pensando, eu é acho que a muito tempo. esposa é a última das opções na cabecinha deles. De Mas sabe por que eu acho que é a última das opções? Porque, mais uma vez, vem a imagem e o que ele quer representar para, eu acho que para essa esposa, da questão da segurança. É ou não? Sim. Mas será que Né? não é uma fantasia É na uma cabeça deles? Porque assim, Na o meu nossa marido... opinião, a minha opinião, é uma fantasia. Perguntem! Na Por que verdade, vocês não perguntam se a gente- a Bárbara, né, ela sempre me incentiva a falar muito em relação, né, a essas coisas. E eu acredito que eu já venho mudando bastante, mas pro homem realmente, né, muitas vezes não é realmente como, né, falou, não é o falar. E sim é você, às vezes, se introverter, chegar, tipo, né, vou dormir em cima disso, no dia seguinte passou. Não passou. Entendeu? Aí é que tá. Eu não necessariamente preciso falar, preciso, né, mostrar o que eu tô sentindo. Guardou. Passou. Entendeu? Tipo, hoje, né,
É claro que no calor das emoções as coisas parecem muito maiores e que de vez em quando é bom você dormir em cima do assunto mesmo. Então, mas aí ele falou aí passou. Aí passou, na guardou, verdade né? não passou. Não, na então, verdade, guardou. guardou. Passou no sentido de, não me afeta mais, entendeu? Nossa, Então- igual as mulheres. Igualzinho. Mas assim, isso, capaz de- eu vou falar a minha opinião, mas eu entendo o que você tá falando, que realmente cada um tem uma forma de processar Exato. as coisas diferentes. Não vamos expressar da mesma forma, né? Uns precisam falar, outros precisam refletir. Só que a verbalização, eu acho que é o maior canal de cura que existe. Porque eu vou falar por mim, né? Eu que trabalho atendendo pessoas, quando eu voltei a atender no consultório e quando eu comecei a acompanhar aí, com rede social, aí, outros formatos, ter grupo de acompanhamento e tal, era bizarro quando eu falava, mandava áudio ou eu estava atendendo, através da minha fala, eu me curava. Aquilo era como se eu estivesse falando pra mim. Então, eu acho que a verbalização, ela é o melhor canal que a gente pode acessar quando a gente tenta entender o que a gente tá sentindo. Porque quando tá aqui dentro, é uma coisa. Você já teve essa sensação? Você tá, aquela aqui... velha, é aquela velha frase assim, ó. Você tá ouvindo o que você tá falando? Isso. Se escuta. Eu falo muitas vezes Porque isso às pra vezes ele. a gente tá ali pensando, é a tal da narrativa É diferente. interna. É Enquanto diferente. tá aqui, né? Eu vou até dar um outro exemplo. Eu acho que isso vale muito. Eu fiz 2 anos ou até mais de terapia com o Breno, inclusive. Acho que queremos ele aqui, né? Precisamos trazer aqui. Ele é ótimo. Mas a questão de falar também vem um pouco de família. Minha família mesmo é uma família que não é uma família de falar de problema. Quem falava mais era meu pai. Né? A minha mãe tem um outro perfil. A minha mãe é o perfil daquela escapulida do problema, né? É uma guerreira, uma trabalhadora, não foge do problema, mas no afã ali... Não traz pra fora. Isso, né? O meu pai era diferente. Agora eu aprendi muito mais a conversar, inclusive, até por isso que eu achei mais pessoas para dividir, até eu converso bem mais isso com a minha digníssima. Mas ela olhando, quero mais. Mas é um processo, não adianta assim, virou uma chavinha pro outro. Tá bom. Não é o caso. Tá bom, tá Mas a claro. questão, até voltar a falar dessa questão de você estar se ouvindo, eu vou falar agora da questão, eu falo que um dos propósitos meus de vida é ensinar, eu adoro, eu tenho uma paixão por ensinar, passar tudo que eu sei da parte profissional. E é quando você mais passa que você mais aprende. Isso é o que eu tô uma falando. realidade, Você se escuta e isso você fala, mesmo. caraca, parece que é pra mim, né? Eu lembro na faculdade, às vezes eu chegava lá, não tinha muito tempo para estudar, né? Porque eu morava em Indaiatuba, trabalhava em São Paulo, estudava em Campinas e a namorada era de Americana. Então a vida era uma loucura, né? Então às vezes eu escapava do serviço 2 horas mais cedo para chegar lá para dar uma estudada, né? Daí eu chegava lá, estava estudando, daí sempre tinha alguém que era mais lascado que eu ou mais folgado. Me ensina aí. Mas nem eu estava dominando, mas aí você parava para ensinar e era ali que você aprendia. Eu falei, legal, então eu vou chegar mais cedo e eu ia onde estava a galera, que era para poder chegar lá para eles perguntarem e eu ensinar e nisso aprender. É uma forma de estudar, né? Mas aí para você ligar que isso também funciona para você falar de problema. Eu tive que ouvir isso do terapeuta. Sim. Tive que pagar. Perfeito. Filho da mãe, né? Então assim, tava na cara, mas nem tudo que é óbvio é tão óbvio quanto parece, né? Então às vezes alguém precisa falar. É tempo. Sim. Alguém precisa falar. Minha Qual gente. Qual o próximo, Fê? Mas eu só quero, assim, pra gente fechar esse bloco, né? Tá. Então, na cabeça de vocês, qual é a forma correta pra gente criar os nossos meninos? Tá bom assim ou a gente tem que fazer ajustes? Não, claro, na minha opinião, claro que precisa fazer ajustes, né? Hoje é um mundo totalmente diferente, né? A gente mesmo já está com uma cabeça diferente, né? E é o que eu acho que até estava conversando, né, com a minha esposa ali, que a gente quer que nossos filhos se abram com a gente, né? Que a gente seja realmente confidente deles, que eles confiam em tudo, né? E em compartilhar tudo com a gente. A gente tem incentivado justamente isso. Para dialogar, né? Porque é uma das coisas que eu acho que ele viveu, não ter esse espaço. E eu acho que, de uma certa forma, também tinha isso, né? E hoje em dia tem a internet, né? Então você tem que falar de qualquer forma, você acaba sendo obrigado a falar. Então, se você tá entre família ali, entre pai e mãe,
né, e o seu filho confia em contar para você, né, acho que nada mais fácil e mais tranquilo em relação a isso. Quando você fala em criação, na verdade, assim, nós precisamos criar filhos fortes, né? Porque o mundo não é fácil, né? É aquela máxima, né? Tempos fáceis criam pessoas fracas e tempos fáceis criam pessoas fracas, né? Então, assim, e hoje o mundo é cíclico, né? Então, a gente tem aquela preocupação em falar assim, eu quero criar os meus filhos de uma forma que eles tenham tudo ao qual eu não tive. Mas então você não gosta da pessoa que você é? Porque tudo que você precisou conquistar transformou quem você é. Sim. Então você precisa que eles passem necessidade, você precisa que eles passem aperto para eles Na verdade, se eles precisam passar pelo que eles precisam passar, né? Então eles precisam ser, a gente precisa ajudá-los a criar pessoas fortes, mas não necessariamente pessoas que precisam guardar tudo para si. Sim. É que nem a Fernanda fala muito para os nossos filhos. Fala muito para a Laura, né? O Theo ainda não está nessa fase, novinho, né? né? Mas assim, filha, não sei o que aconteceu, mas eu sempre vou estar aqui para te ouvir, não para te apoiar sempre. Eu né? sempre falo para ela, não importa o que aconteça, eu sempre vou te ajudar a resolver. Sim. Porque é isso que eu quero que ela saiba. Eu nem sempre vou concordar, mas eu também nem sempre vou ser chamada a dar a minha opinião. Sim. Então, eu sei que como mãe, qual é o meu papel? Meu papel é não deixar a minha filha sozinha no mundo. Se ela tretar, fizer uma treta horrorosa, se ela cometer um erro horrível, eu ainda assim vou estar do lado dela. Ajudar a trazer o problema à luz. Porque eu acho que é o incondicional que a gente fala. Sim. Mas na fala de vocês, eu fico imaginando como seria, né, pra gente criar esses meninos. Porque toda vez que eu falo sobre alguns temas de machismo estrutural no meu Instagram, um monte de mãe vem falar assim, que é a mãe que criou assim. Mas, na verdade, não é só responsabilidade da mãe criar um filho, homem, de uma forma diferente. É responsabilidade do pai também, mas para isso ele tem que querer. Porque se tiver um pai machista e uma mãe que não é machista, e ela for tentar criar esse filho diferente, vai dar conflito do mesmo jeito. Sim. Então, hoje, por exemplo, como que eu tento trabalhar a minha filha, desenvolver a minha filha para ela confiar em mim? Eu demonstro que eu confio nela. Mas como que eu demonstro que eu confio nela? Às vezes eu chamo ela e falo, Laura, deixa a mamãe te contar uma coisa. Puxa, aconteceu uma coisa hoje que a mamãe tá nervosa, eu fiquei chateada. Hoje uma amiga da mamãe morreu. E eu queria falar pra você que hoje eu não tô legal. Você pode me ajudar com seu irmão hoje? Você pode, por favor, ficar mais quietinha? Então eu tenho que mostrar pra ela que eu confio nela. Eu tenho que falar sobre os meus sentimentos. Porque daí no momento que ela estiver vivendo, ela sabe com quem que ela pode contar. Aí inverte pro Theo. Sinceramente, eu fico meio perdida quando eu penso em criar um menino. Eu sempre falei isso pro Du. Criar uma menina, deixa comigo, eu vou dar conta desse recado. Mas criar um menino... É o espelho, né? É o espelho. Menino é uma incógnita pra mim. Mas quando você fala sobre o machismo estrutural, para e pensa. Aonde a criança aprende mais? Ouvindo tudo que você fala... ou vendo tudo que você faz? Vendo. Então, assim, uma sociedade, vamos falar dos nossos pais, né? Aquela geração onde a mulher ficava o dia inteiro em casa, cuidando, lavando, passando, cozinhando, o marido chegava em casa, coitado, ele tá cansado do trabalho, ele trabalhou o dia inteiro, né? É como se a mulher não tivesse trabalhado também. Daí chega em casa, senta no sofá, a mulher traz uma cerveja, isso, aquilo, tal. Isso é um ensinamento. Você pode falar muita coisa para o seu filho, você pode falar muita coisa, mas o que ele está vendo é o que ele vai carregar. Então, assim, agora é diferente. É que agora nossas agendas já não dão mais tão certo. Eu saio bem mais cedo e tudo mais. Mas eu tinha o costume, e quando dá certo ainda faço, de fazer um café pra você, levar na cama, isso, aquilo e tal. Já quero. Tá casado, tá, gente? Tá casado. Aquelas que quer copo. Eu quero também. Eu vou te falar, que vai ficar de exemplo pro Theo? Vai ficar de exemplo pro Theo o quê? É isso. Daí o que ele vai enxergar nisso, né? É que nem a gente vê, né? Como que eu tenho... eu aprendi isso, nunca fiz, né? Mas vou fazer... O que eu quero que a Laura enxergue do que é bom para ela como um homem, né? Então, assim, quando for sair eu e ela, vou abrir a porta do carro para ela,
né? Vou tratar ela bem, vou comprar presente, vou, assim, tratar ela... respeitoso, né? Vou tratar ela de uma forma que ela enxergue que ela enxergue que aquilo é o padrão, que ela não pode aceitar menos que aquilo. E não adianta, vira um radar. Esse padrão de comportamento vira um radar para a mulher. Vira um radar. Qualquer coisa que seja diferente daquilo, ela fala, que esquisito isso. Esquisito, verdade? Não, porque se ela vê que um pai que trata mal a mãe, né? Que uma vez já teve um tipo de agressão. Não falo de agressão de porrada, mas assim, de repente um empurrão, um maltratar, uma palavra ríspida. Vai achar que isso é normal, né? Quando se acontece com meu pai e minha mãe, vai acontecer com ela. Faz parte, né? Ela vai entender, faz parte parte do negócio. Gente, isso acontece com todo mundo. Sim. O mundo é assim. Né? Então, em que mundo você insere o seu filho? Eu acho que aí é a forma que você cria. Muita treta. Isso a gente já falou várias vezes, né, amor? Sobre isso. Do exemplo. E voltando um pouco a essa questão do exemplo, né? Dos meus pais, por exemplo, né? De ser forte essa questão. Meu pai nunca demonstrou sentimento nenhum pra mim. Né? Nem no próprio funeral da minha avó eu vi meu pai chorar. Uau. Então, assim, você vê da onde que vem todas essas coisas, né? Inclusive até os meus filhos é muito difícil de me ver chorar. Muito. Gente, e deixa eu fazer um marco engraçado. Até o dia do casamento. Chega lá no dia do casamento. Não, eu fiquei puta, porque ele não chorou, né? Mas tudo bem. Não, falando no casamento dos filhos. Não. E ele, no nosso casamento... aparecer de branco lá na ponta do corredor. Não, mas ele já é outra pessoa. Ele já tá passando por um rito de passagem. Mas foi engraçado, sabe por quê? A Luana falava assim... Pai, você não chora. Você tem que chorar, pai. Até que ela viu, né? Que é o que ele falou. Ele tá passando por várias coisas que a gente tá se desenvolvendo. Quando ela vê, é bonito da criança a forma que ela reconhece. Porque ela vê o sentimento do pai. Então, essa crença, né? De que, se eu chorar na frente do meu filho, vou me mostrar... Muito pelo contrário. Eles ficaram felizes de ver que o pai tem coração. Que não é um coração peludo. Que é um coração normal. Mas isso que, voltando no assunto, nós somos formatados pelo exemplo que a gente vivenciou, que a gente viveu. Então não dá para esperar que eu tenha uma ação muito diferente da qual porque nós somos resultado das experiências ao qual nós vivemos. Sim. Então não dá para eu ter vivido uma experiência X, né? E de repente me transformar em Y. Não existe, é uma transformação. Sim, né? Processo, porque, né? E eu acho que é exatamente isso que ela tá falando. Da maternidade, a paternidade vai fazendo... e eu acho que essa é a grande escola, né? Sim. Que aí a gente vem da sua família, você vem da sua, e aí tudo muito diferente, aí você vem formar a sua família, e aí dá as tretas, mas as tretas que eu falo, positiva, de uma maneira positiva, porque aí você vai achando o caminho, né, de cada um. Tô ansiosa pela próxima. Fala. É o bloco, é o próximo bloco? Aí que eu falo, assim, só pra fechar, é a questão da resiliência, porque um relacionamento ele vai ser testado N vezes, inúmeras vezes, uma atrás da outra. Às vezes você nem curou uma ferida e abre uma nova, e uma nova, e uma nova. E se você não entende, que eu ouvi também uma pessoa que é muito interessante, o pastor Cláudio lá também, que ele é muito engraçado, isso, aquilo, tal. Eu não sigo nenhuma religião, mas eu escuto muita gente, porque eu gosto de vários pontos de vista. Eu também. Né? E ele falou uma coisa que mexeu muito para mim. Ele falou o seguinte: quem que é a pessoa mais importante na sua família? Meus filhos, né? Não são seus filhos. Porque os seus filhos, você está criando eles para eles irem embora. Sim. Mas quem que vai envelhecer e viver com você até os seus últimos dias, né? Então, se você não pôr no lugar certo quem que é mais importante, e fortalecer aquilo, porque vai ser, vou falar um palavrão, vai ser foda uma boa parte do relacionamento. Não, gente, vai ser sempre. Então, porque eu vejo pelos meus pais, eu brinco que eles tretam o tempo todo, né? Foda. Aí eu falo assim, gente... Quer dizer que não passa? Nunca eu brinco com eles. Cara, vai pro resto da vida, assim? Porque relacionamento é isso, né? E o pior, sabe qual que vai ser o momento mais difícil? Vai ser um momento quando seus filhos tiverem... Você fala, maldita, ainda me deixou aqui pra sofrer. Ele fez lembrar uma piada, né? Daí o outro morre também, chega lá no céu e fala, você chegou, não. O padre falou até que a morte os separe, não vai pra lá. Agora vaza. Não vem aqui não, acabou, né? O contrato acabou. Mas assim, a parte...
Por exemplo, uma parte que pra mim que vai ser treta vai ser quando o Theo tiver 14 anos e a Laura 17. Vamos no restaurante, rapaz. Eu vou lá com meus amigos, só que eu tava. Puta. Gente, a gente já tá passando isso com a Luana. Então, não de nossa. falar. 9, né? Ela não quer sair. Assim, ela quer sair, mas quando sai, ela não quer brincar. Ela não quer fazer nada. Ela fica entediada. Ela tá na pré-adolescência. os Ai, hormônios dela tão gente, que começando tédio. a- Que tédio. Aí eu fico imaginando, né? Quando tiver meio que opção, tá maiorzinho. Não quero ir. Não quero. Eu quero sair com os meus... Puxa, E a gente vamos tem por a etapa, mania- né? Vamos por Vamos etapa. ser por Vou etapa. ficar Se em você casa, né? lembrar, Não vou que a sair. gente tem a mania de romantizar tudo, né? Porque assim, você imagina que a maternidade / paternidade vai ser aquilo, né? Ai, e quando vamos falar já. entrar nessa. E quando começa é punk, né? Exatamente. Não é nada disso, Segura, né? segura. É É. exatamente sobre isso que nós queremos perguntar para vocês. Mas assim, só para terminar esse raciocínio, porque daí quando você tá lá com seu filho que já não quer mais você fala, ai, que saudade quando eu era bebê, mas quando eu era bebê você fala assim, não vai Reclamava, crescer não vai? logo, porque caramba, até pra ir no banheiro precisa de mim, só que eu tal, quando que esse vai ter independência? Daí quando tem independência, ai, que saudade quando é bebê, então a gente sempre tem saudade do que foi, porque a gente fica romantizando. É, verdade. Então, eu acho que assim, é difícil. É encarar mas que é difícil, curtir a parte boa e segue a vida. Mas, por exemplo, muitas vezes eu mesmo eu assisto algum vídeo que a Fer já fez algumas vezes lá no Instagram, pra gente olhar aquilo lá pra falar assim, meu, tá difícil, mas vamos curtir o momento, porque vai passar e eu vou romantizar o que passou. Sempre. Entendeu? Então, assim, meu, tem que tomar muito cuidado. Porque se você não tomar cuidado, você fica sempre esperando a próxima etapa. E com E não saudade vive, da que né? passou. Não vive. Né? Você fica esperando a próxima etapa, que ela vai ser mais fácil, e fica com saudade da que passou. Verdade. E o momento tá passando. Tá. Daí virou o passado que você teve saudade e o futuro que você tá esperando. Mas o que você tá passando, Se Já era. perdeu no universo. você não curtiu. Linkando aí, né? Vocês sonharem ser pais, qual que era... Primeira coisa, sonharem ser pai? Assim, de novo, é família. Você vem que nem. Eu venho de uma família estruturada, né? Então, assim, aquela família que pai e mãe. Meu pai era metalúrgico muito bem conceituado no trabalho dele, mas ele saía muito cedo, voltava muito tarde e ele tomou uma decisão na vida dele que ele ia abandonar no que ele era muito bom para arriscar alguma outra coisa, um negócio, alguma coisa, para poder estar junto com os filhos e próximo, né? Então, o exemplo de vida que eu tenho Era aquela, família. por exemplo, casar, estudar, ter uma profissão, Mas você ter já um parou bom pra pensar- emprego, isso, aquilo e Mas tal. você já parou pra pensar se era um sonho? Porque Aquele tem homens que desejo- falam, assim, é um começam a sonho. namorar e falam, ó, eu quero ter filho. Não, Eu e quero uma sonho, curia não pra chamar de padrão, porque isso que você tá Sim. falando é É um padrão. padrão, é. E eu vou falar até por mim, você tá falando e eu tô refletindo, olha como é interessante. Eu acho que eu não tinha um sonho de ser mãe, eu só seguir o fluxo. É isso. Eu não queria deixar de ser mãe, É isso. mas não era um sonho. Não, Mas eu a minha sonhava. opinião é o seguinte, a Fer, ela sonhava em ser mãe porque eu posso contar assim com riqueza de detalhes, a minha sogra contando do sonho que ela teve, de furou um dedo lá, o sangue, tal. Era o sonho dela em ter uma menina. Então, de novo, a Fer vivenciou tanto isso que ela aquilo virou parte dela. Parte então dela. ela sonhava em ser mãe, né? Agora eu não, o meu pai e a minha mãe casaram porque minha mãe estava grávida. Entendeu? Então, assim, a vida aconteceu. Sim, E aconteceu. eles tocaram a vida e criaram os filhos que e tá tudo provavelmente bem. Então a curti. sua resposta é não sonhava em ter filhos, mas sonhava não, sabia eu que sonhava queria em ter uma família. família. Ok, Uma quero uma família família pra chamar estruturada. de minha. É uma família Tá. estruturada. Eu também. Então, Eu acho que eu tinha não é, sonho não de é ter uma não é um família. sonho, eu quero, eu Putz. quero aquilo. É assim, eu quero ter um ciclo de vida que passa por isso, aquilo, outro. Acabei de descobrir que eu não vou poder fazer aquela piadinha do a fralda do seu sonho acabou. A pomada do seu sonho acabou. eu realmente acredito. No meu caso ali, o sonho realmente, né, vocês falando assim, né, de nossa, queria ser pai. Eu acho que, né, pensando assim, eu não cheguei a ter esse sonho mesmo, né, de ser pai, não de ser, mas justamente de ter a família, né, de ver ali o que meus pais faziam pra gente, né, de honrar e seguir aquilo que meus pais fizeram, né, ali pra mim, né, no caso, pros meus irmãos.
É que a gente acha que entende que é um ciclo da vida, né? Sim. Então a gente fica esperando fazer esse ciclo acontecer. E antes nunca passava pela cabeça não ser pai, né? Eu não sei. Hoje o pessoal acho que escolhe, né? Não quero ser pai, não quero ser mãe. Mas eu acho que pra mim era, né, natural. Já ia. Ó, não, vai chegar um momento da minha vida que eu vou ser pai. Então era uma possibilidade. Então, é isso que eu falo. Assim, não é uma. Eu falando por mim, parece que a nossa opinião é muito parecida. Não é questão de eu sonho. Vocês são casados? É isso? É mesmo. Enrolou. Mas assim, não é eu sonho em ser pai, né? Mas nunca me passou pela cabeça não ser. Eu também. Né? E aí entra um pouco mais de um momento de vida, que nem eu e a Fernanda, diferente de você, a gente namorou por 4 anos, né? E nós casamos e ficamos 6 anos casados sem filhos, né? Então a gente resolveu viajar, a gente construiu nossa casa, mobiliamos do jeito que a gente queria, né? Dentro do tempo, né, necessário. A gente, né, falou assim, nós vamos comprar a mesa? Não vamos, nós vamos ficar 2 anos sem mesa de jantar, mas nós vamos pôr a mesa que a gente quer. Então, só que chegou um momento que a gente olhou assim, a casa tava do jeito que a gente queria. A gente fez as viagens que a gente queria, chegava domingo, ficava lá assistindo TV. Nossa, mas que porre, não? Nossa, entediado. Às vezes eu chego a ponto de pegar o carro e sair dar uma volta por aí para olhar o mundo, porque assim, né? Vamos criar um desafio. Tá faltando alguma coisa, entendeu? Tá faltando eu alguma brinquei, coisa. a Fê falou sobre no nosso episódio, eu falei assim, tá faltando alguma coisa. Aí chegou e falou assim, ai, Jesus, tá faltando alguma coisa, um tempo pra nós, né? Não, agora alguma coisa é diferente. Tá faltando um tempo pra nós, né? E mas qual que foi, meninos, assim, os sentimentos que marcaram? Porque daí, os dois aceitavam que teriam filhos, né? Daí você imagina como vai ser essa experiência. Fala pra gente 2 sentimentos, assim, que vocês tiveram, que vocês se lembram. Pode ser de expectativa versus realidade, pode ser de choque mesmo. Porque já que a gente tá falando sobre como o homem sente, como foi quando descobriram que iam ser pais e depois quando descobriram que o filho era de verdade, que não era só uma barriga? No meu caso ali, né, em relação a... Pensando ali na expectativa, né, para mim ia ser o padrão que realmente veio da minha família, né? De ser ali o provedor, né? De estar ali, de ser o que banca tudo, né? O pai que paga. Né? Aí, já disse tudo, né? Quando você realmente, né? Assim, o sentimento é muito, muito gostoso, né? Quando você tá lá com o filho, né? Primeiro, no caso da Luana, que foi a primeira, né? Você pegar no colo, você dar o banho, né? Sim. Participar é muito, muito gostoso, muito brincar gratificante. De casinha, né? Que no começo é meio brincar de casinha. Mais ou menos, né? Trocar uma fralda ali não é tão brincar de casinha, né? Mas eu tô falando brincar de casinha porque por causa da sua expectativa, entendeu? Sim, tipo, exatamente. Você achava, vou participar, fazer a parte boazinha, mas voltar pro meu trabalho. trabalho. Fazer a parte boa, voltar ao trabalho e deixar com a mãe, né? Mas a realidade é totalmente diferente, né? Inclusive, na verdade, assim, até me surpreendeu um pouco, né? Me surpreendi, né? Porque eu participei realmente muito de tudo dos nossos filhos, né? A gente estava até conversando ali que lógico que eu tinha, né, um pouco da facilidade do meu trabalho de não bater um cartão, de não ser, mas todos os tipos de consulta, né, desde que a Bárbara ficou grávida até depois de que a minha filha nasceu, pediatra, né, todo o acompanhamento, eu participei de tudo. Eu tava lembrando com ele, eu falei assim, engraçado, né? Lógico que tem as tretas, né, gente? De tarefa. Isso a gente sofreu bastante na da Luana, porque ele ficava fora. Mas também foi uma escolha, tem uma série de coisas. Mas eu falei, tem uma coisa que eu acho que eu posso olhar toda a jornada e falar, nossa, foi participativo mesmo. Eu não me senti sozinha, porque eu vejo que tem muita mulher que se sente sozinha, né? No sentido assim, eu vou fazer ultrassom, puxa, vai sozinha. Aí vai, sei lá, colher um exame, vai sozinha. E nessa questão de participar, né? Desde a gestação até quando eles nasceram, o pediatra tá ali presente, acompanhar essa evolução. Ele foi muito presente. Óbvio que a gente sabe que não é todo mundo que tem essa possibilidade. Ele tinha uma profissão, né? Tem uma profissão que facilitou bastante, mas enfim.
Isso foi um presente. E até aí dos gêmeos nem se fala, né? Dos gêmeos, Aí não tem outra opção. Gêmeos foi gente, os gêmeos, Não treta. Mas foi o maior presente da minha vida. Em todos os sentidos, porque esse homem amadureceu na marra. Mas na marra. Nossa, foi maravilhoso. Era praticamente uma mãe, né? Também. Que aí fazia tudo. Porque não tem como ser diferente, né? Com dois ao mesmo Não. tempo. Não tem. E o terceiro? Ai, E o mas era que terceiro, E a e outra uma- ainda e a mais pequena, velha. né? Não tem como ser diferente, vírgula, né? Porque tem mãe que passa devido a... Tem como ser diferente. Eu sei porque eu... É, Não tem deveria ser. não deveria. Mas aí exatamente. volto a dizer, né? A agenda dele é que quando nós tivemos os gêmeos, ele ficou home office. Então foi uma coisa, Entendi. uma jornada um pouco diferente, né? Entendi. Ele tava dentro de casa. Eu vou falar por mim, assim, de novo, né? Para mim, o que estava acontecendo de termos filhos, engravidar, fazia parte do plano, né? Então, segue o jogo. E daí a mãe e o pai dela vieram nos ajudar, são fabulosos até hoje, são maravilhosos. Então foi um facilitador, né? E eu segui minha rotina de trabalho, apesar de eu ter a facilidade também de poder sair. Eu acompanhei a feira, acho que 95% de todos os exames. Eu estava trabalhando em São Paulo ainda, então assim, era complicado. Ele sempre fretado, voltava 8 horas da noite. Da Lu também. Foda. Era Mas a gente... Desculpa. A gente ia se organizando para eu poder ir, que de repente era um exame, era um dia que eu vim mais cedo, eu ia trabalhar de carro, a gente se organizando. Mas a Fer me ajudou muito nesse quesito a me inserir na rotina das crianças de alguém que saía cedo e voltava tarde. Então, algumas rotinas das crianças, às vezes ela postergou, ela organizou para que aquela rotina fosse minha. E hoje eu tenho muito prazer em fazer essa parte da rotina. Eu acho legal você contar. Porque assim, primeiro vale lembrar que, já que esse papo é para abrir mentes de homens e mulheres, né? Na nossa primeira filha, eu quis ser a controladora, a que dá conta de tudo por alguns meses. Chegou um momento que eu entrei em síncope nervosa e aí eu fui obrigada a ceder algumas coisas para ele. E uma das coisas que a gente combinou é que das 8 da noite, quando ele chegasse do trabalho, antes dele... Ele chegava de São Paulo. Antes dele fazer qualquer coisa, ele ia pegar a Laura e ia pro quarto. Ela ia estar banhada, trocada, mamada e ele ia fazer ela dormir. Por quê? Pra eu ir fazer qualquer outra coisa. Tomar um banho, né, Fê? Tomar um banho. Eu não vi a hora dele entrar dentro de casa pra tomar um banho. Ou que eu puder... porque assim, quem tá em casa tá assim, meu Deus, chega logo alguém. É isso aí. Marido, chega logo, pelo amor aguento de Deus, mais. eu não aguento mais. Eu preciso que você chegue logo. Aí não tem se um o cara respiro, chega, né? É tenso. Não tem respiro. Daí se o cara chega e ele primeiro vai sentar no sofá pra tirar o sapato, você já tá puta com ele. Facão. Porque é o facão, Porque o que você espera? Que ele chegue e olhe pra você com misericórdia. Pegue aquela criança e fala, vai tomar seu banho. Sabe? Mas isso faz parte da parceria ainda, porque tem os maridos... Né, Mas você sacou isso? Não, foi um acionamento dela, né? Foi. No primeiro foi. No primeiro foi. Sim. E aí eu lembro de quando a gente combinou isso, eu falei, olha, das 8 pelo menos até as 10 ou até a meia-noite, que é a próxima hora que ela vai acordar pra mamar, eu preciso de paz. Eu preciso que você assuma. Tá lembrando? E ele assumiu. Sim, a famosa paz, né? Não é. Eu falo muito disso. Eu quero paz, gente, pelo amor de Deus. Não, assim. E sabe o que é interessante? Assim, eu sempre fui o cara de sono muito pesado, né? Só que chegou assim da Laura, começou com a Laura e até hoje com o Theo. A Fer, eu sou do sono pesado, mas eu acordava e não tinha problema de não dormir direito. É lógico, todo mundo acaba, né? Ficando quebrado, né? O cognitivo vai piorando, isso, aquilo. Eu ia falar desse jeito, mas eu me pautei, mas você me representou. Aí, sem filtro, lembra? É verdade. É verdade. Só que daí só que eu percebia que a Fer é uma pessoa que, assim... Sem filtro, pode se falar. ela não dormir... Eu sou um demônio, gente. Algumas horas, assim... ela acorda... Simpática. Não, virada no giraia. Eu não me suporto. E sabe, quando você percebe, você fala Fê, assim, meu Deus, o que vamos combinar uma coisa? O dia que você não dormir, não me manda mensagem. Tá. Não, eu tô assim... com medo. Não, é sério. Eu Mas sem daí dormir, eu não sou gente. engraçado porque, assim, hoje as crianças fazem qualquer barulho,
Meu, eu levanto de boa, vou, cuido, faço, tenho que cuidar com muito amor, assim, amo cuidar deles, amo que o Theo hoje, ele acorda de madrugada, ele me chama. Se a Fer vai, ele briga com ela. Porque eu desmamei o Theo com 6 meses por causa do APLV. E aí, como desmamou mais cedo, quem ficou com a rotina mais cedo de fazer ele dormir foi o pai. Ele assumiu antes do que a da Laura. Quando ele assumiu a rotina da Laura, eu já estava quase morta, enterrada, de estressada. Porque da Laura, o máximo que eu podia fazer era trazer pra ela. Né? Já o Theo, eu desmamei com 6 meses. Então, ele assumiu a rotina cedo. E vários momentos, depois que eu percebi que a rotina do sono do Theo não é minha, em vários momentos, aquela dorzinha no meu coração apareceu. Sim. Tipo, ai, ele não me quer de madrugada. Ele prefere o pai. Aí, ao mesmo tempo... Então, mas ao mesmo tempo... Eu sei. Tem a outra Fernanda falando assim, quer saber? Cala a boca, meu. Cala a boca. Vai dormir. Aproveita. Vai dormir, porque ele com 4 horas de sono é uma pessoa. Eu sou um monstro. E esse monstro é quem vai cuidar dos nossos filhos no outro dia. Não, ele não é uma pessoa indicada. Ele é um monstro da relação. Mas assim, ele assumiu há muito pesado tempo. Também. Mas eu, desde que nasceu os pequenos, eu acordava, assim, barulhinho. Ela mesmo me cutucava também, mas eu levantava. Quando eles eram pequenininhos, ele acordava. E no caso da Bárbara é o contrário, né? Muitas vezes eu acordei e fiz a rotina porque ela demora pra dormir. Ela acorda e aí pra ela pegar no sono de novo é triste. Então muitas vezes já assumia. Porque ele, assim, se ele acordava de madrugada, meu, é um segundo, tipo, não dá tempo nem de dizer tchau. Ele morreu. Eu não. Aí acabou. Você tá falando com ele, ele dormiu. Encostou, ele dorme em 2 segundos. Não dá nem tempo de falar, né? Boa noite, acabou. Não, já foi. Vai lá, deu uma madeira, arrotou, tchau. Ele sempre voltou a dormir de novo. Incrível, porque falam o tal do... Como que fala? Instinto materno, né? Pra mim isso é uma grande falácia, porque assim, o Theo ou a Laura, de noite até hoje, o Theo faz... eu acordo. Mas é comprovado cientificamente de que o cérebro do homem se desenvolve, a mesma área do cérebro da mulher, que é responsável por esse acordar alerta, rápido, né? De ouvir o bebê gemer, sabe? A mesma área do cérebro da mulher se desenvolve no cérebro do homem que cuida. Então, se for um homem que é cuidador daquela criança igual a mãe se entende como cuidador, exato, né? Então, não é instinto materno, é instinto de responsabilidade. Não, de paternidade, assim, né? De verdade, de manter aquela criança viva, já que a gente tá falando de machismo estruturado, eu ouvi de várias pessoas. Assim, nossa, mas você acorda de madrugada, você ainda tem que trabalhar. Né? Falo, não, mas espera aí, cara, assim... Ela também tem que trabalhar em casa. O dia inteiro, assim, chega um sábado que às vezes a gente combinou, né? Que esporadicamente eu tenho que fazer alguma coisa no meu trabalho de sábado. Mas 90% ou 95% dos sábados eu acabo reservando para a Fer poder fazer o que ela precisa fazer na rua. Todo mundo tem umas coisas para resolver, Sim. né? E, eu fico lá com as crianças assim até 2, 3 horas da tarde, falando, meu Deus do céu, cara. Eu quero... Assim, quero ir embora. Quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui. E é diferente porque a Fer, ela já sabe os times das crianças. O Theo tá assim, ele quer tal coisa. A Laura aquela outra coisa. A Laura, o Theo começa a ficar assim, pega ele, põe no carrinho dele lá no Velotrol e vai andar. Fora, você perde essa... Mas o bom do porque eu sei como o Theo é à noite, mas no transcorrer do dia... Mas o bom do Dudu, a parte do pai do Dudu, que pra mim é mais fácil de lidar, é que ele nunca se importou com eu dar essas dicas. Tem pais que ficam pistola quando a mulher fala, não faz desse jeito, ou eu tô vendo que você tá passando um perrengue aí, faz daquele outro jeito. Não é que a gente tá querendo ensinar, é porque a gente passa às vezes mais tempo, ou a nossa percepção feminina às vezes é melhor, e a gente só tá dando uma dica porque a gente não quer ver vocês. A gente passou isso um pouco mais com a Luana, né? Agora com os gêmeos, não. Já entrou mais no que assim, aí a treta é diferente. Que você tá falando. Ele não gosta também que eu dou palpite pra ele. Já sei. Mas por quê? Porque ele vive junto. Então ele sabe os times, ele entende. Então é um pouco diferente hoje, né? Sim. Lá atrás, ok. Ele até... Não, você aceitava, não é? Hoje ele não aceita muito, não, porque ele sabe também, entende? Então aí eu já... Exatamente. Porque eu sei, já tô junto, né? Tô fazendo tudo, participa, né, da rotina, tudo, desde pequeno. Né? Graças a Deus tô em home office desde que eles nasceram, então acompanhei tudo. Sim. E assim, é importante a gente lembrar que
a mãe, quando é bebezinho, por exemplo, a gente tá lá mais tempo e a gente sabe um jeito que o filho dorme, por exemplo. Mas não significa que porque o seu jeito demora mais, que você também não vai encontrar um outro jeito de fazer aquela criança dormir. A criança vai ter várias formas de preferir algo, sabe? Eu posso preferir 2 jeitos. Eu durmo no colo do meu papai, o meu filho, por exemplo, ele dorme bem no colo do pai e no colo da avó. Os 2 são preferidos. Então não tem o jeito certo ou o jeito errado. Tem o jeito daquela pessoa que encontrou. Isso é absurdamente possível, sabe? Então, mas eu acho legal ter essa abertura, porque nem sempre é bem interpretado. A gente tenta dar uma força ali, mas não, né? Aí já complica na questão da comunicação. Mas só pra eu não esquecer, eu queria dizer, marido, aqui ao vivo, né? Que eu acho que quando você falou pra mim, olha, deixa que eu acordo à noite, porque você não fica bem com pouco sono, foi uma das coisas mais bonitas que você fez por mim. Sabe? De verdade. Porque é muito mesmo difícil. Para quem não fica bem, é muito difícil. E eu queria muito ser uma mãe calma para os meus filhos. Só que o sono tira o meu juízo. E aí eu tava sendo uma mãe nervosa. E aí ele falou isso e ele tirou de mim um peso. E então, às vezes parece tão pequeno pra quem tá de fora, né? Mas é pra gigante. Mim, não. Mas aí eu falo que é um pouco de você analisar o contexto, né? E você olhar com um olhar amoroso, né? Sim. Porque é o seguinte, é muito fácil você chegar e ver sua esposa lá brigando com seus filhos, né? E você vai lá brigar com sua esposa e fala assim, viu? Você não pode ser assim, você tem que ser uma mãe mais amorosa, isso, aquilo, tal. Tem que me receber mais feliz. Não, eu não falo nem por mim. Eu falo assim, não, assim, eu já fiquei bravo de alguma tratativa que a Fer fez com as crianças. Mas se você parar para pensar, e assim, a Fer é uma mãe maravilhosa, mas às vezes ela tá brava com alguma coisa, eu não acompanhei o dia inteiro, eu não vi tudo que aconteceu, né? Só que daí você pega e você vai lá e briga com ela na frente das crianças, ao qual ela já deu alguma dura e você nem sabe o que aconteceu antes, e daí em vez de você melhorar a situação, você piora. Porque você pega e você traz mais uma briga para a vida daquela criança. Então espera aí, deixa ela dar a dura que tiver que dar, isso, aquilo, tal, analisa com um olhar amoroso, tentar entender o que aconteceu. Fala assim, não, a Fernanda, ela não tá dormindo bem, ela acorda mal-humorada, isso tá refletindo no humor dela, que reflete na forma que ela trata as crianças e deixa o ambiente todo mais pesado. Vou puxar isso para mim. Ele podia querer ficar conversando comigo. Sim. É onde eu falo não que a resolve, questão, né? Não, é onde eu falo que a questão da força do homem forte, para mim, você foi muito forte quando você fez isso, porque eu sei que o seu trabalho requer todo o seu cérebro e mais no outro dia, mas no momento em que ele falou assim, nem eu vou estar cansado, mas eu vou dar conta, porque eu quero você bem. Ele podia ter ficado lá tentando conversar comigo sobre pedagogia, sobre não sei o quê, sobre psicologia, traumas infantis, mas não, ele falou, deixa que eu cuido, dorme. Mas eu volto a falar do ele olhar amoroso. É do olhar amoroso, porque ao mesmo tempo, como que eu ficaria no trabalho sabendo que o clima na minha casa podia não estar bom, a Fernanda sofrendo, porque não é só a criança. É porque reflete no relacionamento, sofre, né? Não, todo mundo sofre. Não. Porque o clima ficando mais pesado por N motivos, você deixa o clima mais pesado e você também fica pensando, pô, mas como será que estão as coisas lá em casa, isso, aquilo, tal. Então, espera aí. Então, se eu consigo deixar esse clima mais leve, eu acho que eu tenho que fazer. Né? Daí é lógico, porque hoje o meu grande desafio de paternidade é voltar a conseguir achar um espaço para mim, que é uma coisa que eu já vi a Fer fazer muito, né? Porque hoje eu faço questão, por exemplo, eu preciso voltar a fazer exercício. A gente olhando, né? Eu preciso voltar a fazer exercício, né? Porque o meu corpo, né, tá precisando, questão, todo mundo precisa fazer, né? Mas eu nunca fui o cara do esporte, mas por N motivos, que aí é um outro podcast. Mas eu preciso me reencaixar, mas eu penso assim, a minha profissão demanda que eu chegue cedo. Eu preciso estar cedo no trabalho. Não tem outra forma, né? E aí o tempo à noite você tem com a família. Não é questão de ter, é uma questão de eu quero. Eu sei. Eu quero fazer aquilo aquela hora. Porque o Theo, ele dorme 9 horas. É muito bonitinho, gente, eu tenho que dizer. Eu acho muito bonito o jeito que ele se organizou para trabalhar, para cuidar de mim, para trabalhar e chegar à noite ainda. Se eu não chegar em casa 6 horas, 6:30, né?
Porque também é a mesma coisa. Engenheiro de obra, a gente é demandado o tempo todo, sabe? A bola de cristal que tem que dar todas as respostas, né? Então as pessoas toda hora vão te buscar. Então tem uma hora que você precisa parar para fazer conta, qualquer coisa, que é depois das 4, assim, sabe? Que a obra já tá todo mundo preparando para derrubar a caneta 5, né? E daí você que acaba ficando até um pouco mais tarde lá, mas eu tenho um limite, é 6h30, porque senão eu vou ter 1h30 só do Theo. Sim, porque e já eu vou dorme, ter né? 2h30 só da Laura, entendeu? Então, não, espera aí, eu preciso, né? Não dá para passar disso. Então, como que eu vou sair do trabalho, para ir para academia, ficar 2 horas na academia, chegar, vou ter meia hora do meu filho? Não dá, entendeu? Daí, aí que é a questão do reorganizar. Como que eu vou fazer? E para você, Arthur, que trabalha home office? Meu porque Deus. é um desafio, cara. Você tem 3 Gigante. filhos. Treta, gente. É treta. Como você Não, faz? não é só treta, pra... né? Na verdade, assim, né, estando em home office, você participa de todo... Eu, né, no caso, eu vejo como um privilégio, eu participo de toda a rotina, né? Desde café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Aquela frase que a gente falou, Fê. Terminei! Vem Ele limpar participa. eu. Então, Vem, pai. e esse do terminei aí muitas vezes é pai, viu? Pai, terminei. Não é nem mãe, é pai. Né? Então, assim, eu acho... Tem momentos que eu consigo, né, dar uma travada, falo, ó, não dá, agora não dá, né? Falo pra Bárbara, vai. Mas... Muitas vezes, quando eu estou trabalhando lá, não estou em reunião, eu mesmo levanto, saio, né? Você consegue ouvir as brigas lá, né, deles e tudo mais, da gritaria e tal. Então, eu já mesmo me disponho. Desconcentra de uma certa forma, mas eu consigo voltar rápido. Eu tenho uma outra Entendeu? pergunta, já quero entrar. Mudou a sua forma de ver a sua esposa quando você começou a interagir nessa Mudou, com certeza. rotina? Mudou Tipo muito. assim... Porque assim, né, no caso ali, né, desde da Luana até ter os gêmeos, né, era praticamente uma super heroína, né, de fazer um monte de coisa, de fazer tudo que ela fazia, né. E eu participando dessa rotina, ver que é realmente aquela questão que você comentou, né, de força, né, de ser forte, ela sempre foi realmente muito forte. Obrigada. Então, não é querendo puxar o saco não, mas é a verdade. Né? E eu entrando nesse daí, eu consegui perceber que realmente, né, tem muito peso, cai muito peso em cima da mãe. Né? E eu acho que assim, né, não só o papel de pai, mas como marido, ajudar nesse sentido. Né? Você participar da rotina dos filhos. Não só por causa dos seus filhos, mas por causa da sua esposa, principalmente. É isso. Deixa eu só fazer uma pausa, agradecer. Porque, assim, ó, você perguntou, Hoje né? tem, hein? Hoje tem, gente! Hoje tem! Os maridos que a gente tava falando. Sensacional. Se as crianças deixarem. Não, deixa as nossas pedras por enquanto, Se ninguém né? tiver com febre, Você perguntou se mudou a perspectiva, né? E aí eu tô olhando, ouvindo ele falar. É muito bonito quando a gente para pra pensar, né? No nosso processo. O quanto também mudou a minha perspectiva sobre ele. Principalmente, acho que dos gêmeos. O quanto foi bonito de ver que ele se tornou... Pra mim, ele se tornou pai. Olhando, lógico, naquela época eu achava que era da Luana, né? Mas ele se tornou pai, marido, forte... quando veio gêmeos. Que é o que eu falei, que amadureceu assim no nível. E é lindo de ver como a participação, né? Eu falo pra ele que eu acho que nós todos somos privilegiados, né? Somos. Porque se a gente for ver várias situações, tem pai que não consegue participar mesmo. Chega com o filho dormindo, vai ver num final de semana e não tem opção, né? Não é uma questão que ele não quer participar, não tem opção, né? Então... eu acho que a gente é privilegiado. E quero te agradecer, Maria, por você estar sendo amadurecendo, né? O que eu ia comentar, na verdade, assim, não é que é diferente, que eu falo, né? A perspectiva, ela vem através do qual é o ponto que você está conseguindo enxergar, né? Qual que é
A ótica, né? De que que, ângulo assim, você tá olhando, É um né? ponto de vista visto através de um ponto, né? Então, assim, através de qual esfera você está conseguindo enxergar. Uma coisa é você reconhecer tudo que a sua esposa faz, o tamanho do trabalho que você faz. Outra coisa é quando você participa dessa rotina e você identifica que sim, não é que ela faz isso, fala, não. Eu fiz também. E é foda. É difícil. Eu me lembro quando você tirou férias a primeira vez, a gente com 2 filhos. E a gente resolveu que não ia viajar porque era dezembro, alta temporada, tudo caro. Puta vontade de trabalhar, meu. No terceiro Eu amo meu dia. trabalho. No terceiro Ô, meus dia. filhos, mas trabalhar tem muito mais. Gente, no terceiro dia, ele lá lavando louça. As crianças, pai, mãe, pai. Aquele hospício que a gente já tá acostumado, ele olhou pra mim e falou assim, olha, Fer, ela assim, lavando, eu lembro direitinho, olha, Fer, eu não sei como é que você dá conta não, viu? Vamos programar as próximas férias, e aí, essa história, e também a sua fala, me lembrou de uma outra fala do Pianger, de um vídeo que eu até remixei, que ele fala, mano, pagar a conta é fácil. Pagar conta é fácil. O dia a dia com uma criança pequena é que é treta. E aí ele fala, e essa treta, se você participa, você é pai. Se você não participa, você é tio. É isso aí. Sabe? A Porque grande essa verdade treta é que, assim, torna a gente pai e mãe, né? É o desafio, né? Não é o desafio, é a dificuldade que nos molda, né? Eu comento com a minha equipe lá, né? Que no trabalho a gente sempre tem que buscar, né? Em todo o trabalho, né? E daí isso espelha diretamente ao ser pai e mãe, né? Você tem que buscar, né, as empresas e a gente tem que ser alta performance, isso, aquilo. Fala, gente, mas vamos parar para pensar, né? Por que eu falo que é a dificuldade que é o que te molda, né? A gente vê as Olimpíadas aí, de 4 em 4 anos, você percebe que, bateram o recorde mundial de natação. Daí passa 4 anos, bateram o recorde mundial da natação. Passa 4 anos, bateram o recorde mundial da natação. Mas e aí? Daqui a pouco os caras vão atravessar a piscina com uma abraçada. Mas na verdade, tudo isso que acontece é o nível de dificuldade. Que daí, uma coisa é você cair na piscina e nadar, outra coisa é você ter que nadar observando o jeito do ângulo que a sua mão entra na água. Então, assim, você vai melhorando e vai aumentando sua performance através da necessidade de observar e melhorar, né? Então, é só quando você sente a dificuldade, quando você resolve encarar e participar, que você consegue melhorar e reconhecer o esforço do outro. Senão, não tem como. É um bom nadador, mas vai nadar pra você ver. Eu costumo dizer que, assim, quando eu converso com amigas que os pais não são participativos por N motivos, não né? consegue Não reconhecer importa. o trabalho dela. Não tem como você saber o que o outro passa se você não passar pelo processo. Não tem jeito. Tem que estar junto. Que aí, o que você percebeu nas férias? É isso que você vive manicômio todos aqui? os dias? Porque isso é muito mesmo? diferente você pegar um recorte do dia no final do que você ficar assim... Tá, beleza, você aguenta uma birra durante umas 2, 3 horas da noite. Ai, vamos ter paciência, vou colocar pra dormir. Vamos tomar um banho, você tá cansado, né? Agora, mano, e dá-lhe, abre geladeira, e dá-lhe choro, e briga olha, que isso aqui, né? Sobre isso, eu sempre digo a mesma coisa. O homem que acha que a mulher que fica em casa ou que cuida dos filhos não faz nada o dia inteiro, é porque provavelmente tudo já foi feito. Dezenas de vezes no dia. Foram dezenas de mamães atendidos, foram dezenas de roupas recolhidas e brinquedos guardados. Daí o cara chega em casa e tá tudo sob controle, ele vai achar que a mulher passou o dia fazendo Netflix, né? Não, e Assistindo na Netflix. verdade, quando tá não sob controle, também pode ter essa ótica. Porque, você passou o dia inteiro em casa. Porque ele não Como sabe assim? a quantidade de vezes. 8 horas que eu tô fora, a casa ela continua do gira. mesmo jeito que eu saí. Viu? Né? Mas olha como que é. Essa breve férias que eu fiquei em casa, que foram uma semana e alguns dias, que hoje em dia, por exemplo, eu fico assim, tá em férias escolar. Já é o caos, né? Chovendo, a gente não vê a hora de voltar. 3 dias direto chovendo. Ai, gente, essas férias, olha, só por Deus. Aí viu? eu vou falar pra você, o que eu faço? Eu falo assim, nossa, cara, eu chego em casa, eu nem falo, deixa as crianças trocadas aí, que eu chego em casa, pego os dois, enfio no carro e vou levar no shopping.
Né? Mas por quê? Para ela poder ter um momento de poder tomar um banho, Sim. sem ter uma Sanidade criança batendo na mental. porta, chamando... eu bati. Sanidade Mamãe, mental. mamãe, sabe? E quando tá os dois em casa e passa pela mesma rotina, como Pois faz é. pra sair junto? Tenso. É. Meninas, Nosso assim, caso tá bem tenso, mas tudo bem. Não, imagina, Pula pra com 3 próxima. filhos, meu Deus do céu, que loucura. Eu Não tá consigo. dando pra sair também, porque eu tô trabalhando, né? Não tira somos férias. Nós dois muito. somos autônomos. E aí, meninos, assim, a gente tem que entrar na nossa reta final É, aqui, mas vamos. eu queria muito falar de um tema que é justamente, eu acho que é uma grande contribuição que a gente pode dar aqui pra quem tá ouvindo, assistindo a gente, né? É da gente falar sobre essa coisa de função materna e papel. Que a gente sempre escuta, isso é função materna, isso é papel de mãe, isso é papel de pai, isso é função de pai. E eu acho que é muito válido a gente primeiro explicar que função é uma atividade que qualquer um pode executar. Então, essa história de cortar unha, vacinação é função de mãe, depende se foi combinado. Porque é uma atividade que pode ser realizada por qualquer pessoa. Inclusive um funcionário, sei lá, qualquer coisa. Então, a função é uma atividade previamente combinada que a pessoa, em aceitando, ela executa, certo? No caso das mães, o que acontece hoje é que ninguém perguntou se aquilo ela topa fazer. Simplesmente falam, não, isso é função de mãe. Filho é função de mãe ainda. O que a gente está construindo aqui é justamente um caminho de volta, né? Pra gente mudar isso daí e falar, não, filho é uma coisa de quem quiser participar, de quem quiser assumir a função de cuidador. Eu acho que né? as funções estão ali pra serem executadas, porque E pôs o definidas. filho no mundo, tem coisas pra fazer. Sim. Agora, quem vai fazer que aí o papel pai e mãe é cuidar, criar. Agora, se vai delegar as funções, Aí não? que tá a confusão. Não, olha só. A função são atividades previamente combinadas que nós vamos exercer para criar um filho, Ok. certo? Papel é algo que você representa na vida do seu filho. Então, o que isso quer dizer? Então, que você não dá pra pode terceirizar. que você pode ser excelente nas suas funções entendi o que você falou. e ainda assim não tá cumprindo o seu papel. Me explico. Você pode ser... A sua Entendi. função é ser provedor financeiro, que nem você falou, Arthur. Mas você pode ser um excelente provedor financeiro e ainda assim não exercer ser o um pai. papel de um pai que o seu filho confie, por exemplo. Entendi. Entendeu? É a representatividade e não o que você faz, funções. Então você pode ser... Tá. Quantos e quantos casos a gente já ouviu? Não, meu pai nunca deixou faltar nada. É, Mas mas eu não tenho uma liga com ele. Por quê? Porque liga, O papel. criar a liga é uma questão de papel, Papel. não de função. A sua própria frase, o seu próprio exemplo já deixa claro isso. Meu pai nunca deixou faltar nada em casa, mas eu Função. não tenho liga. Então, assim, eu não deixar faltar nada, que essa criança ou adolescente falou, está falando exatamente do que o pai proveu. Que é só o financeiro que botou a comida, a Ele viagem, foi isso, aquilo, excelente tal. na função dele, Então, de mas- ser o provedor. Mas quando fala não deixou faltar nada, Ele falhou no papel. não, quando ela fala não deixou faltar nada, não deixou faltar nada exatamente só do que ele se propôs, porque é só do material. Isso, e aí você entrou num ponto que quando a gente só olha a questão de função entre marido e mulher, né, que fica aquela competição de quem tá mais cansado, quem tá mais ferrado, quem é que vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, a gente esquece Tô rindo, gente, porque tem que de rir. desespero, né? Não, que é real. Quem tá mais cansado sou eu. É uma guerra de quem tá mais cansado. E aí a gente esquece que nessa guerra de quem tá mais cansado tem uma criança esperando alguém exercer o papel, sabe? Ser cuidada, né? Olhada, isso é fato. E aí, assim, meninos, nos ajudem, porque quando a gente fala que essa coisa da função, muita gente fala, isso é bobagem, isso daí é mulher que tem que fazer e ponto final. Na visão de vocês, sendo pais de 3, de 2, há tanto tempo, o que dá pra mudar, sabe, dessa questão de função? O que dá pro homem fazer? E também a outra pergunta seria, qual papel vocês desejam representar na vida dos filhos que a gente tem? Para mim não existe nenhuma função que o homem não possa desempenhar na criação de uma criança. Assim. A não ser E no lar? amamentar, né? E no lar também. Então, mas Até amamentar, né? O amamentar é o que eu falo, você não pode Dá dar o o seio. leite, mas você pode levar a criança sim. e ficar cuidando Mas da se mãe. tiver mamadeira também, se estiver numa fase, já dá pra... Mas vamos falar aqui, mas você pode ficar cuidando da mãe, por exemplo. Traz a criança, já vai pegar uma água, porque a mãe, quando tá amamentando, tem muita sede. Já Sim. pega alguma coisa para comer, entendeu? Já prepara ali o lencinho para limpar. Já prepara o próximo. No nosso caso, não.
Nossa, Com era isso, dois, cara. né? Nossa. Era Então, bizarro. então, na verdade, assim, Era engraçado. quando o marido se dispõe a participar, ele consegue achar uma forma de participar. Ao mesmo tempo que o marido que quer achar uma desculpa para não participar, ele consegue fazer um. Então, assim, basicamente é o que você se dispõe. Tá. Qualquer coisa que você se dispõe para fazer, você consegue achar uma forma de fazer. Você se dispõe a esquivar, você vai ter um milhão de Inclusive, o meu desculpas marido, esquivar. uma das funções dele, agora não mais porque a gente tá com uma pessoa fazendo pra nós, mas é cozinhar, gente. Ele cozinha bem pra caramba. É ele que cuida da nossa refeição. Maravilhoso. Já quero um encontro assim pra você cozinhar pra gente. Não, gente, e é isso, sabe? Muita gente vai falar, não, cozinha é coisa, janta é coisa de mulher. É. E às vezes ele tá lá fazendo. Pra mim também é sinônimo de força, porque não importa, pra mim, por que ele é um homem forte? Porque não importa o que tenha que ser feito pra nossa família funcionar, ele vai fazer. Perfeito, Fê. Essa Porque é a definição. aqui foi foi um desenrolar pra gente chegar. Ele era Hoje resistente. tem, hein? Eu não tô aguentando essa Fernanda, tá toda assanhadinha com essa cor aí. Eu acho que nesse ponto é isso que é legal, porque ele era resistente com a cozinha, ele sempre fez tudo. Nossa. Mas até nisso ele superou. Porque hoje ele faz tudo. Tipo, se tiver. Não tem tanto cuidado, às vezes a gente tá tão enrolado. Aí ele olha, não tem almoço, não tem não sei o quê. Aí ele vai lá, ele mesmo Tem que faz. fazer, então. Eu concordo na questão, né, de que a função pode fazer tudo, né? Acredito que deve fazer tudo, né? E entra a questão da responsabilidade, né? De ser um adulto, né? De você, né, pô, é o mínimo que você pode fazer, né? Você Perfeito. ajudou, né? Tá lá, fez o filho. Você fala que é filho é seu, mas você não faz nada, né? Entra a questão da responsabilidade. Você tem que tá lá, né? Não é que você vai participar lá, sei lá, pegando o filho, levando para a mãe, acordando de madrugada ou fazendo, sei lá, um café da manhã ou um almoço, que você vai ser menos homem, né? Do que isso. Muito pelo contrário, né? Vocês já até, inclusive, falaram aí que, pô, você vai ser reconhecido como mais homem ainda por estar fazendo pela isso mulher aí. e, gente, pelos filhos. Os Sim. meus filhos às vezes falam assim, Fê, eu já contei pra você que a divisão de tarefa lá em casa, ele é a lavadeira, né? A gente tem tudo de Eu brinco que divisão. ele é a lavadeira aí, todo mundo dá risada. Aí, às vezes, eu falo, cadê o papai? Aí eles falam assim, será que tá lá na lavanderia? Juro, gente, é muito hilário. Chega a ser engraçado, né? De E eles tão pedem incomum. roupa pra ele. Cadê a roupa tal, pai? Ai, gente, mas é bonito, entende? Que ver a É uma participação. família Mas funcionando, voltando- gente. É uma voltando- família funcionando. Voltando, lindo, é muito voltando legal. nessa questão que a gente para pensar, um pai que acha que a função dele é só prover, vai ser aquele pai que futuramente vai ter um filho adolescente que vai enxergar nele só isso. E vai bom ser aquele ponto. pai, vai ser aquela criança que vai chegar, o Vai adolescente chegar só que vai chegar pedindo pro pai dinheiro. e só vai ver o pai como um cofre. Um cofre. Caramba, Né? Du, E se algum verdade. dia esse dinheiro faltar, Pronto. né? Perdeu seu valor. E aí? Perdeu o valor. Porque Isso assim, é verdade. Não, porque tudo que você Perde mostrou para essa completamente. criança, e eu já vi isso com amigos meus, né? Eu até comento com a Fer que a minha pré-adolescência, assim, ou a minha infância, eu vivi num colégio que meu pai se esforçava muito para manter eu e meu irmão naquele colégio, mas que era um mundo fora o meu. Eu vivia num mundo que não era meu, né? Mas aí eu vi famílias que eram assim, eu convivi que o pai era aquele cara que viajava, isso, aquilo, tal, e o filho nem precisava e já estava ganhando. Mas quando por algum momento o pai deixou de ser esse tipo de provedor, ele perdeu a importância para a criança. Sim, porque ele não enxerga, a criança não consegue enxergar outra coisa, Porque né? se o pai era especial, ou era o pai porque era o pai que proporcionava aquilo, A segurança quando só. deixa de proporcionar, cadê o valor desse pai? A verdade é que eu Porque acho que o esse valor foi dado para as coisas e não para a vivência, Sim. para o O amor, papel, para que é o que ela tá falando, né? Exato. pro papel. Exato, foi só Nossa, pra- gente, foi- é forte isso, né? É forte. Bom, temos que acabar, meninos. Acho que podia ser um episódio de 2 horas esse. Ai, podia, é verdade, Mas, Fê. pra fechar, eu queria pedir pra vocês dois falarem, óbvio que são vocês que vão fechar esse episódio. Eu prometo que eu não vou fazer mais nenhuma consideração, portanto, eu já quero agradecer novamente os patrocinadores, as nossas seguidoras lindas. Quem ainda não nos segue, não esqueça, @AmigaMãeKids, Bárbara.Nagai, minha amiga. Se inscrevam no canal, ativem Ativem o o sininho, sininho. que toda semana, quarta-feira, Quarta-feira. 20 horas. Isso, pronto. Eu vou Episódio decorar, novo. eu vou decorar. Meninos, pra fechar esse episódio,
O que vocês diriam para os pais / maridos? Porque eu acho que ficou bem claro aqui na nossa conversa que é um acúmulo de função. Você não deixa de ser marido, depois você vira pai. Você não... enfim, acumulou a função. O que vocês diriam, então, para esses pais / maridos recém-nascidos? E também o que vocês diriam para essas mães sobre os pais recém-nascidos? Quer falar? Pode. O que eu penso assim, o mundo mudou e a gente precisa acompanhar, né? Nós recebemos uma carga de cultura e tudo mais, e não podemos julgar quem passou ou o jeito que a sociedade era e tudo mais. Não importa. A questão é quem nós queremos ser para os nossos filhos, que exemplo de vida que a gente quer dar e o quanto a gente quer participar. Né? A gente quer ser esse pai que vai mostrar valor no material ou a gente quer ser aquele pai que vai mostrar valor nas experiências, no que viveu junto, nas brincadeiras, nas lembranças, nas saudades que vão ser deixadas junto a essas crianças. Então, não tem mais, eu acho que agora não existe mais o papel, esse é o papel de mãe, esse é o papel de pai, né? Função. A função. A palavra é vocês são pais, né? Então, assim, é função dos dois, cara. A minha mãe fala uma coisa que ela leva bastante ao pé da letra, né? Mas assim, aquelas crianças não pediram para nascer, Sim. né? Elas não falaram assim, olha, e aí, me bota no mundo. Foi opção nossa. Então, a nossa função é cuidar. Né? Agora, para eu poder cuidar bem dos meus filhos, eu preciso cuidar bem da minha esposa, porque ela precisa estar bem e ela precisa cuidar de mim. E aí eu volto a falar de uma palavra que a gente ouviu no nosso casamento, né? Quando um olha pela felicidade do outro, é impossível dar errado. Porque se eu for ficar zelando pela felicidade dela, ela zelando pela minha felicidade, vai ter uma reciprocidade que não tem como dar errado, né? E nós dois olhando por eles e eles sentindo esse... Logo eles que estão olhando por nós. Sim. Né? Como que a gente Você faz. ficou emocionado de lembrar do nosso casamento? Bonitinho. Ai, que coisa mais linda, gente. E essa Fernanda não perde a oportunidade, né? Não, mas de novo, Tá pra mim lindo. isso é força. Porque não foi sempre assim. A gente tá construindo isso, Sim. sabe? É muita relação pra chegar nesse nível. Não é assim, não. Tá todo mundo Tá achando que é assim que chega pronto, né, não, Fê? não é, não. Tem muita lágrima e choro aqui. Tem choro, tem suor, tem desavença, tem semanas sem falar, tem muita treta aqui, gente. Sim, mas também tem muita consciência do que a gente quer, sabe? Então, eu fico feliz de te ouvir falar essas coisas. Claro que eu fico. Isso aí. Eu acho que assim... E pras mães, Du? Hã? E pras mulheres? Deixa seus maridos na caixinha do nada? Acho que é isso. Eu acho Deixa que os assim... meninos em paz. É alinhamento de expectativa, né? Porque frustração é expectativa não correspondida, né? Então, Ai, deixa eu falar uma frase. A expectativa é a mãe da merda. eu vi numa parede, eu falei, tem que falar isso em algum momento. é porque quando você fala frustração, né? Você pergunta para as pessoas, eu sempre faço isso, o que é frustração, né? Cada um tenta falar de uma forma assim, né? E ninguém consegue. E daí uma vez eu escutei isso, acho que foi até do Breno, né? E ele falou assim, frustração é igual a expectativa não correspondida. Então fica tão fácil de você identificar. Então, por que a pessoa se frustra? Porque ela botou uma expectativa e essa expectativa ou foi alta demais ou essa expectativa não foi falada. Por exemplo, Fer, ô marido, eu espero de você assim, poxa, que você cuidasse, que você pegasse de noite, eu gostaria de ter um horário para mim, para eu poder tomar banho sozinho, isso, aquilo, né? Então, não é o outro. Mas daí assim, a a pessoa ela fica esperando que o marido chegue em casa para fazer isso, mas ela não divide isso. E às vezes o marido chega com a cabeça pensando, eu tenho que entrar, tenho que olhar as finanças, eu não sei se eu paguei aquilo lá, então ele também chega com uma expectativa. Mas quando a expectativa não é dividida, os dois saem frustrados. Sim. Porque não cada um com a sua, né? entendeu? E na verdade, um com a sua base. na verdade, nenhum dos dois estava querendo sentar e ficar tomando
uma cerveja olhando Netflix. Às vezes pode ser isso, né? Também existe uma necessidade de fazer isso de vez em quando e tá tudo bem. Sim. Né? Mas essa expectativa, ela precisa ser dividida, senão vira frustração. Vira. E aí uma frustração acumulada, para quem não fala, né? É treta. É o caos, cara. É uma mola comprimida. Uma hora, quando essa mola escapar, você não vê nem onde ela foi parar. Vai longe, né? Vai ficar sempre um culpando o outro de tudo, né? Sobrou pra tu fechar esse episódio, hein? Vai, inspire. E a mola é dos dois aspectos, gente. Fala uma mola muito apertada, né? Mas a mola que você estica também demais, depois você não consegue voltar ela pro lugar certo, entendeu? Então, assim, ela nunca mais volta pro formato que ela tava. Então precisa ser respeitado, né? Sim, é verdade. Eu concordo com a questão do mundo mudou, né? Então, já que o mundo mudou, a gente também tem que mudar. E essa questão da participação aí tem que realmente acontecer, tá? Né? Por parte principalmente dos pais aí, né? Que a gente vê que, principalmente da nossa geração, que teve, né, realmente aquela cultura de criar, de deixar com a mãe, mas como mudou, a gente também tem que mudar. Então tem que realmente participar, né? E aí até volto aqui a questão que o Edu falou, né? De ter a saudade daquilo que passou, né? Então, se por exemplo você não participou na infância, né? Não acompanhou o crescimento, você vai falar, putz, já tá uma adolescente, mas né, que saudade de ter ela pequenininha, abraçar e tudo mais. Então é realmente aproveitar esses momentos, né? Não só em relação ao seu filho, mas para você e para sua esposa, né, para sua parceira, né, às vezes não está nem casado, mas para sua parceira, né, para o seu parceiro que você tem ali, né, de realmente dividir tudo aquilo, dividir todas as responsabilidades, né, porque voltando ao que a gente já tinha falado, a questão de você ter a responsabilidade ali de participar, né, cara, você colocou a pessoa no mundo, você é responsável por ela. Né? É igual aquela questão do projeto, né? Você construiu lá o seu prédio, pô, tá seu nome assinado lá, você é responsável por aquilo. Se acontecer alguma coisa, né, você é o responsável. E eu acho que filho é legado, né? Sim. É aquela história, Então... não passou pela tua barriga, pelo teu corpo, mas passou pelo teu coração. E você precisa criar vínculo, porque se não chega adolescente, aquele pai que nunca participou, daí chegou adolescente, você falou assim, você tem que me respeitar. Daí o filho vai olhar e falar assim, mas quem é você? Assim, né? Quem é você? Né? Você nunca... Assim, você não criou vínculo, você não criou memória, você não criou afetividade. Né? Exatamente. Então... O participar é justamente criar essas memórias. Né? Às vezes a gente vai lembrar, meu pai fazia isso comigo, vou fazer isso com meu filho. Né? Então acho legal justamente isso, né? Você criar memórias, você... Né? Até fazer coisas diferentes, né? Porque hoje tem muito mais coisas para você fazer com os filhos do que antigamente. É verdade. Né? Então Facilita tá mais mulheres, fácil de criar memórias. E, né? assim, e um ponto importante, assim, eu falo para a família agora, né? Minha vida mudou demais, não sobra espaço nenhum para mim, isso, aquilo e tal. Vamos parar para pensar. Uma criança, você tem um bebê por 2 anos. Você tem uma criança por mais 5, 6 anos. Depois você entra num pré-adolescente por 4 anos, um adolescente por 3, depois você tem um adulto pelo resto da vida. Né? Só que assim, e aí? E esse prazo de bebê, criança, pré-adolescente e adolescente é tão curto que nem eu e a Fernanda, a gente olha assim e fala, o Theo agora em março faz 2 anos, acabou o bebê. Porque nós não vamos ter mais. Nós decidimos que 2 filhos. E aí? Foi difícil? Pra caraca! Vai ser sempre, eu não né? vou ter Mas mais bebê, são coisas entendeu? que já Daí passou, né? Você vai ficar romantizando, saudade de um bebê, você tá com muita saudade porque você não curtiu na hora certa, porque você não participou. Agora você vai ter uma saudade de uma vida participativa. Puta, participei pra caramba. Ainda você vai sentir muita saudade. É muito melhor essa Mas saudade. você vai ter saudade do que você viveu, não do que você deixou de viver. Perfeito. Entendeu? Então, A gente às vezes encontra, né, um bebezinho assim, né, com encontro de amigos ou até... Eu tô saudosista ultimamente. A Bárbara tá lá, né? Nossa, que saudade, né? De sentir o cheirinho de bebê, de Mas não de agarrar. coisas que eu não vivi, de coisas que eu vivi mesmo. É como a que música delícia, do daquele... Renato aquelas Russo, né? palavrinhas. Saudade do que eu não vivi. Cara, Não dá, né? A mensagem pras mulheres, pra gente encerrar. E para as mulheres, assim, né? Eu acho que aí entra bastante, né? Alinhar realmente a expectativa e ter bastante diálogo, né? Acho que... Mesmo com quem não gosta de mesmo dialogar. com quem não gosta de dialogar.
né? A mulher, ela naturalmente já gosta de falar. E mesmo que o marido não ouça, Você tá dando essa ela mensagem tem que pra falar. Ele ouve, Até, mesmo que ele não até responda. pra mim mesmo que ele não responda, ele vai ouvir, vai tentar absorver Eu de alguma concordo com forma isso. lá. Eu acho que tem que realmente falar. Gente, se ele tá falando, é real. E, Eu sou muito isso. Eu posso não É responder, real. mas eu tô ouvindo tudo. Aham. E eu fico puta quando ele não responde, mas a gente é outro podcast. Aí é outra treta que a gente resolve. Queridos, muito obrigada mais uma vez marido, por terem lindo. aceitado. Vamos assim, vamos dar as mãos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E agradecer vocês por terem vindo aqui nos ajudar nessa missão, nessa bandeira que a gente tá levantando por casamentos mais saudáveis, mesmo após a chegada A dos gente espera filhos. que todo mundo, os homens, escutem esse episódio também, né, Queremos Fê? os comentários, viu, homens, queridos? Já que vocês não Pai sem falam, filtro, escrevam. é. Pai Sem Filtro, próximo podcast com Arthur e Carlos Eduardo. não, mas Obrigada, é gente. uma honra estar aqui e participar do sonho de vocês. Eu vejo minha esposa direto falando, né? Trabalhando muito em relação a isso. Né? Ela tá aí, nesse caso, ausente nessas quintas-feiras. E a gente aqui, eu pelo menos, né, como pai, me sentindo responsável de tudo. Também vai se Eles, emocionar. Será que vai cair a casca? as crianças ficam lá em casa, eu tomo conta de tudo. A gente, né, já dá janta, já dá banho. Ela chega e já tá todo mundo dormindo, né? Gente, já tá ele tudo me apoia arrumado. real. Ele sempre me apoia. Meu também. marido também. Então, assim, acho É tão que isso gostoso, também, né, Fê? Por Mas trás é um de orgulho, mulheres porque fortes, isso tem homens fortes. é o que eu falo pra Fer. É muito bonito quando você encontra no que você tá fazendo o propósito, né? Quando você encontra A gente o achou o propósito. nosso, né, É. Porque o propósito ele vem de você fazer diferença na vida das pessoas da forma a qual você enxerga. E Isso os nossos é- filhos veem isso. Sem Ai, dúvida. gente, a gente saiu, os filhos falam, ela vai pro podcast, é muito fofo. É isso. Né? Mas é isso, queridos. Vamos. Obrigada, gente. Obrigada, Gente, gratidão. beijo, até o próximo episódio.